boa noite. Esta é mais uma edição do Poder Local. Hoje, connosco, temos da minha esquerda para a minha direita, Carla Rosinhas, Marco Pina, Miguel Chara Brasil e Barão das Neves. Estamos hoje aqui para falar do nosso tema principal, que será as Assembleias de Freguesia e a Assembleia Municipal, e vamos falar sobre vários aspectos: a representação, a organização, funcionamento e a fiscalização dos executivos por parte destes órgãos autárquicos. Antes de entrarmos no tema principal, como sempre, temos 2 minutos para cada um dos participantes e começava pela Carla Rosinhas, os 2 minutos sobre um tema livre que queira trazer hoje ao programa. Faz favor. Obrigada. Boa noite, antes de mais, a todos em casa. Boa noite aos meus companheiros de painel e ao António Tavares. Mais uma vez trago um tema de âmbito geral e não podia deixar de fazer referência hoje a uma questão que eu acho que é fundamental para nós e para o mundo global, que é a reeleição do Obama e o seu discurso ontem de tomada de posse. O Obama ontem fez um discurso, na minha opinião, de esperança, um discurso em que ele faz referência a uma geração de guerra que tudo indica que vai terminar e que se vai tornar mais livre, e um discurso muito virado para a aposta nas políticas sociais e a não deixar cair o Estado Social. Ele teve muitas dificuldades em fazer cumprir estas suas promessas no âmbito do apoio social e do Estado Social durante este mandato, porque não tinha o consenso dos republicanos, continua a não ter, mas ontem fez claramente um discurso de determinação nesta matéria. E quando o presidente do Mundo Livre, que é isso que é essencial, que ele representa, e que a influência das políticas americanas tem em todo o mundo, na Europa e em Portugal, eu fico muito contente quando vem esta esperança dos Estados Unidos e quando vem este não esquecer o Estado Social, que cada vez mais é importante, porque cada vez mais é esquecido. Ok. Vamos passar então agora ao Marco Pina para o seu tema livre. Então, muito boa noite a todos. A todos que estão a ver em casa, meus colegas do painel. Eu começaria hoje por abordar a questão do pedido de alargamento do prazo de pagamento à Troika. Foi uma informação que tivemos durante o dia de hoje e gostaria de dizer que em Portugal somos pródigos na desinformação e no alarido que fazemos acerca de alguns assuntos, quando estes nos convém, de alguma forma, desenquadrar. Ou seja, eu gostaria de começar por dizer que alargamento do período de pagamento não é a mesma coisa que alargamento do período de assistência. Nesse sentido, o que foi feito foi um pedido de alargamento do período de pagamento de algumas maturações que temos para efetuar o seu final ao longo de alguns anos, e temos alguns anos em que esse pagamento revestem-se de alguns períodos críticos. Nesse sentido, penso que foi uma medida, ou vai ser uma medida, caso seja aceita, porque ainda não temos a certeza que seja aceita, bastante positiva, uma vez que nos poderá de alguma forma aliviar um pouco, não aliviar um pouco no sentido da austeridade que estamos a ser sujeitos, mas aliviar-nos um pouco em termos da responsabilidade que temos para efetuar o pagamento a quem nos concedeu o crédito. Volto a repetir, esta situação não é um alargamento do período de assistência, é um alargamento do período de pagamento, até porque em 2011 já tinha sido feita uma solicitação nesse sentido, e nesse caso temos agora indicações que essa situação poderá ser vista com bons olhos e poderá ser acedida por parte da Comissão Europeia. O porquê neste momento é porque neste momento efetivamente é um momento importante, uma vez que Portugal põe em cima da mesa a credibilidade que conseguiu gerar e conseguiu granjear ao longo deste tempo, através das 6 avaliações que já foi sujeito. Nesse sentido, penso que terão usado esta cartada da credibilidade que conseguimos conquistar para, neste momento, fazer este forcing para que esta solução fosse viabilizada. O pedido do alargamento do prazo visa obter melhores condições para algo que Portugal está em condições de obter, e isto é o regresso aos mercados, que foi referido durante muito tempo, e havia muita gente que tinha dúvidas que conseguíssemos regressar aos mercados durante o ano de 2013. Neste momento temos quase a certeza ou convicção que muito em breve, não no fim de 2013, mas muito em breve, estaremos em condições de regressar aos mercados. Era só. Ok. Eu quero lá para casa referir que hoje, em Odivelas, hoje 25 de janeiro, sexta-feira, decorreu no Centro de Exposições
um encontro nacional sobre a educação e a escola pública. Que futuro? Eu quero aqui realçar que me parece que fazer um encontro nacional deste tipo, sem que as associações de pais, sem que aqueles que também intervêm nas escolas tenham uma palavra a dizer, me parece um pouco errado. Ou seja, há vários oradores, mas os pais não falam. Não me parece que haja futuro para as escolas sem os pais. Os pais têm uma palavra a dizer. Passava agora ao Cheira Brasil. Boa noite a todos. Cumprimento a Carla, a primeira vez que estamos aqui juntos. Eu iria começar pela tempestade e queria realçar que, mais uma vez, os que mais sofreram com estas tempestades são os agricultores. Mais uma vez vimos as imagens das estufas completamente destruídas e as suas produções destruídas. E espero e faço votos para que o Governo consiga arranjar forma de dar apoio a toda essa calamidade, porque estão em causa várias empresas, vários postos de trabalho e é um setor que está sempre muito sujeito a estas intempéries, e realmente esta tempestade foi de tal forma violenta, sobretudo lá em cima para cima do Porto, que deixou culturas completamente devastadas, e portanto faço votos para que se consiga redimir ou dar apoio a toda aquela gente. Pegando também um bocado no que o Marco Pina disse, não sei se Portugal vai regressar aos mercados em 2013 ou em 2014, não sei se já preciso ir tão a correr para o mercado. O que penso é que é necessário que se tenham os passos certos para, quando se chegar com segurança. E penso que alguns sinais, pese o que nos está a custar a nós cá em Portugal, penso que há sinais externos que vêm confirmar que Portugal recuperou, de certa forma, a sua credibilidade. A forma como Portugal... O nível das taxas de juros que têm sido cobradas a Portugal nos empréstimos que têm sido solicitados são bastante mais baixos. Baixou hoje, abaixo dos 6%. Só hoje já foi outra vez abaixo dos 6%, e penso que isso são bons sinais. De qualquer das maneiras, eu não gosto de embandeirar em arco, acho que isto está tudo preso por uma linha de arame muito, muito ténue, e portanto esperemos que estes passos sejam continuados e que saímos disto o mais depressa possível. Eu parece-me que a Ministra hoje prometeu 75% de ajuda. Sim, também ouvi nesse 75%. Sim, mas aquilo não é um trabalho só da Ministra, aquilo tem que ser um trabalho do Governo todo. Estas coisas de Ministro e de outro Ministro, eu acho que estão no Governo todos em conjunto, e é o Governo para uma coisa, é o Governo para outra, e todos têm que, se não houver um espírito entre ajuda, não chegam a lado nenhum. Ok, aqui eu acho que é um programa, o PRODER, não é? Ao abrigo do qual vai ser dada ajuda, mas tudo bem. Deixá-lo vir primeiro, não é? Isto é só como São Tomé, vai ver para quererem. Barão das Neves. Boa noite a todos. Rapidamente, porque tenho aqui uma série de assuntos, dois já me ajudaram, porque também ia falar no Eurogrupo e na questão do Obama, mas começo pela questão ultimamente muito em voga, que é a questão do Estado Social. E faço Estado Social versus uma senhora Presidente da Câmara Municipal de Palmela, que aos 47 anos pediu a reforma. É muito engraçado quando alguns partidos defendem o Estado Social e depois têm militantes que têm estas atitudes que são dignas de quem tem de trabalhar até aos 65 anos. A seguir passo para os jornalistas, isto tem que ser rápido. Achei graça a alguns jornalistas que não quiseram fazer a cobertura, indignaram-se e não quiseram fazer a cobertura de uma ação que o Governo realizou no Palácio Foz. Os jornalistas têm esses direitos, mas essencialmente o jornalista tem um dever. E o dever essencial do jornalista é informar os seus eleitores. Esse é que é o seu principal dever. E esse é que devia ser o principal foco de um jornalista. Torna a falar na greve do metro, porque parece que vai haver outra de 2 a 8 dias. Façam à tarde. Façam à hora do almoço. Não penalizem as pessoas que compram os seus passos e que de manhã têm que andar ali a caminhar, e hoje estavam todas à chuva ali no... E ao frio, diz muito bem. Não façam isso às pessoas.
Eu sofro porque gasto um bocadinho mais de gasóleo, mas há quem não tenha a mesma qualidade de vida que eu tenho, que é ir para o emprego de carro, porque tem que utilizar mesmo os transportes públicos, e essas pessoas são as pessoas, de modo geral, que ganham menos. E, portanto, façam isso mais à tarde, e depois pensem noutra coisa. Não pensem só no seu umbigo, pensem também nas outras pessoas. Por fim, deixava aqui a questão do 5º aniversário do MOC, para dizer que o MOC comemora o seu 5º ano de existência. Foi uma festa bonita que se realizou no passado sábado no pavilhão em Odivelas, para dizer que o MOC está a comemorar o seu 5º ano de existência com um número, que é o 200. Temos quase 200 famílias que neste momento estamos a prestar apoio com a ajuda do Banco Alimentar. Portanto, se multiplicarem estas 200 famílias por um número de agregado familiar, vejam que é muita gente que o MOC já ajuda, graças a Deus. E para vos dizer também que, pois, eu percebo o teu infelizmente e eu percebo o meu felizmente, as duas coisas estou de acordo com elas. E para vos dizer também que o MOC vai ter umas novas instalações, são 200 metros quadrados, vão funcionar nas antigas instalações do refeitório da Junta de Freguesia de Odivelas, e foram cedidas pelo Dr. Pires Manteigas. Portanto, são 200 metros quadrados que nós vamos ter, cedidas pelo Dr. Pires Manteigas, a juntar à sede que já temos e que pagamos do nosso bolso. Bem, é óbvio que eu tenho que dizer qualquer coisa, que ali Barão das Neves estava-me a dizer, dar um recado. Eu sobre o Palácio Foz e sobre aquilo que se passou, acho que aquilo que se passou é próprio de um Estado fascista, já o escrevi e volto a dizer aqui. Não gosto de informação mastigada, não gosto que me impeçam de... Aliás, isso acontece noutros sítios. Portanto, pode ser fascista que o comunista, não? Não, eu estou habituado... Não, eu não vivi no Estado comunista, só vivi no fascista. No fascista sei que é assim. O fascista não vivia? No comunista, eles até têm uns campos de cultura, de revolução cultural, onde fazem a reeducação. Não sei, não vivi na China, mas naquilo que se passou no Palácio Foz, para mim, aquilo não é jornalismo. Ou seja, colocar uma câmara a filmar e depois dizer aos seus jornalistas, eles lá selecionam o que devem selecionar e que acham que é importante para os jornalistas e entregam aos jornalistas. Isso para mim não é jornalismo. Isso para mim é condicionar o acesso à informação. E isso fazia-se antigamente, no tempo da outra senhora. Tenho pena, mas essa é a minha opinião. Pois, e por isso é que há pouco lhe disse em off e digo-lhe agora em on. Nós vivemos em democracia, por isso é que eu tenho uma opinião diferente da sua. E graças a Deus. Porque não vivemos no comunismo, mas vivemos quase num Estado comunista, quando vivemos, e em vez de podermos ter o sindicato que queriam que a gente só tivesse um sindicato. Recordo-lhe esses tempos, o António passou por eles como eu, que é da minha geração. Então? Mas deixe-me só dizer, isso não justifica a primeira obrigatoriedade de um jornalista, eu dou-lhe só este exemplo, que foi muito bem retratado pelo Henrique Monteiro. O Henrique Monteiro é assinante do Jornal Público. O jornalista que estava lá a fazer a cobertura pelo Jornal Público resolveu vir-se embora. E os seus assinantes ficaram sem acesso a essa informação. Que rica informação. Portanto, isso quanto a mim, eu que sou assinante do Jornal Público, a mim é que me compete decidir. A primeira preocupação que o jornalista tem que ter é com as pessoas que leem o seu jornal. Não é com o seu umbigo. É com as pessoas que leem o seu jornal. E na escrita, denunciar então, se calhar, esses casos que não estão de acordo. Portanto, um jornalista, nós neste país criamos sempre umas primas-donas que eu tenho alguma dificuldade em compreender. Não, é cada um, quer dizer, os jornalistas têm um código, têm uma ética. Se calhar o Barão das Neves... Alguns. Pois, se calhar o Barão das Neves também tem a sua ética profissional. Condicionar o acesso à informação, seja num Estado chinês, russo, americano, porque isso se passa em todo o lado, não é? Ao Watergate, essas coisas. Condicionar o acesso à informação não é democrático, não é transparente. Numa reunião, como sabe, um jornalista não vai a uma reunião do Comitê Central. Como sabe, um jornalista não vai a alguns congressos, não é? Não entra lá dentro. No entanto, dão a notícia. Aí também não estamos a condicionar? Ou só se condiciona para um lado e não se condiciona para o outro? Mas esse exemplo não serve para desculpar o outro. Não serve para desculpar ninguém. Serve essencialmente para dizer que o jornalista deve dar a informação e não pôr-se em bicos dos pés. E dizer que vim-me embora porque fizeram isto ou aquilo. Acho isso errado. Pois, olha, eu por minha vontade me embora todos. Mas isto até é verdade ali, como é verdade noutras situações. Eu acho que um jornalista, infelizmente, não é isso que se passa na grande maioria dos casos, não deve manifestar simpatias.
Não é uma questão de simpatia, é uma questão de democracia. isso É uma questão de transparência. É isso que atualmente se passa em muitos casos, é a Pois. manifestação de simpatias. Como disse, já que o Barão das Neves falou, eu vou também a responder no mesmo tom. Eu também vivi nessa altura. E não quero voltar a viver. Eu também não. Pronto, é só isso. Vivi Portanto, antes isto- e depois do 25 de Há Abril. determinadas atitudes que me cheira, está a ver? Me cheira aquele cheirinho fascisante. E, portanto, Já disse para que mim, o meu amigo tem direito a ter a sua opinião e claro, tem direito a ter a mim. por enquanto, Eu tenho direito a ter a por minha. enquanto. Pois, eu quando deixar de poder ter a minha, há dois aspectos. Ou não estou aqui, ou então por simplesmente estou preso. Não, mas a vantagem simples do como senhor isso. estar aqui, a vantagem do senhor estar aqui na TVL é que pode ter a sua opinião. Quando Isso não é verdade em quando todo isso não lado. acontecer, eu nunca mais cá venho. Pois, mas isso não é verdade em todo o lado. Não parte que isso é o direito universal. Eu em todo o lado não estou, eu estou aqui. Pronto. Vamos ficar por aqui. E eu estou aqui. Ok. Vamos entrar então no tema principal. E o tema principal é o funcionamento, como eu disse há pouco, funcionamento, a representatividade, a capacidade de fiscalização que existem nestes órgãos autárquicos, que são as Assembleias Municipais e as Assembleias de Freguesia. Eu estava a olhar há pouco para a Carla Rosinhas e estava-me a lembrar de um episódio que se passou na Assembleia de Freguesia de Odivelas, em que a bancada do Partido Socialista fez um requerimento sobre uns números que eram importantes até para considerar a aprovação do orçamento e, pelo que ouvi, tiveram meses para ter uma resposta e mesmo assim não a tiveram. Portanto, chegou-se à altura de votar o orçamento e essa informação não tinha sido dada pelo Executivo. E também é verdade, pelo que eu ouço na Assembleia Municipal, também é verdade em reuniões de Câmara, em que vejo vereadores a queixarem-se que fazem requerimentos e não veem as respostas, e tudo isto serviu um pouco de motivo para que eu pensasse que era importante falarmos aqui um pouco sobre as Assembleias Municipais e as Assembleias de Freguesia. Como há pouco comecei pela Carla Rosinhas, vou começar agora pelo Barão das Neves, que está mais calmo, eu também. Portanto, Estou calmíssimo. Portanto, Calmíssimo. Estendal montado. Eu até trouxe aqui uns auxiliares de memória em relação à Assembleia Municipal. é só cábulas. Não, porque a idade às vezes faz com que eu me esqueça. Já me disseram que eu esqueço mais vezes. Esqueci-me, por Falta-lhe exemplo, esqueci-me do nome da escola, eu sei, falta-me do Bloco de Bloco de Esquerda. esquerda. Mas eles só faziam via net e eu perdi o mail. O quê? A lista? Portanto, esqueci-me do nome da escola da minha freguesia e já. Claro. Portanto, Mas isso será devidamente perdi a oportunidade penalizado. de ser candidato à minha freguesia. Pois. Com aquele esquecimento. Olha, começando por mim, vai-me permitir que eu dê aqui, em relação àquilo que foi dito no último dia sobre o programa de desporto, e porque os clubes receberam uma informação do vereador Paulo César, dizendo que o programa de apoio ao associativismo desportivo de Odivelas PAD ainda está e continua em vigor na medida 1, medida 2, na medida 4 e na medida 6. A própria medida 1, que era para acabar em 31 de outubro de 2012, foi prolongada até 31 de janeiro corrente. Portanto, isto no último programa, e a verdade deve ser dita, foram ditas da minha parte algumas questões em relação ao PAD, e como os clubes foram informados ontem, por mail, e portanto gostava de fazer aqui esta retificação. E como não vou poder estar presente na próxima semana, porque é um programa sobre a cultura, deixo já aqui... Não é por ser sobre a cultura. Não, é porque eu não posso já estar disse presente. previamente nesse dia. Não é um programa sobre a cultura, mas eu não posso estar presente por motivos pessoais. Gostava de deixar aqui alguns pontos para refletirem. E é sobre a mala posta. Quando levam visitas de estudo à mala posta, pede-se a cada miúdo 3 euros. Eu acho isto uma coisa extraordinária. Visitas de estudo. Visitas de estudo. Está aqui. Se quiser, eu tenho aqui cópia, trouxe, está aqui. Cópia. Não é para ver nada, é só para aqui. visitar. Portanto, mostra ou não mostra? É uma visita de estudo. Lá dentro vai haver um... É, Barão? Desculpa. Vai mostrar ou não vai mostrar? Mas eu não tenho no telemóvel. Tenho aqui em papel. Portanto, vão ao Centro Cultural Malaposta e pedem 3 euros. Contrariamente, acho um exagero, por exemplo, em relação ao mesmo custo que se pede a um aluno para ir ao Palácio Nacional de Sintra, onde se pede 10 euros, mas aí é barraqueiro, tem que se pagar na caminhonete. E deixava esta reflexão. Eu, em relação às Assembleias, eu gostaria de começar aqui
Desconhecia essa questão de uma visita de estudos, os miúdos Eu pagaram. deixo-lhe, se quiser, porque eu, não tendo carteira de jornalista, faço Mas sabe que há muita gente que não tem e que se faz passar por eu tal. já sabia que você ia dizer isso. Por isso é que eu disse isto. Eu já sabia. Bem, eu sobre assembleias gostava de dizer o seguinte. Independentemente depois a nossa conversa ir no sentido de analisarmos aqui as funções, até porque não sou a pessoa indicada, temos hoje aqui uma pessoa que é deputado municipal, a Carlosinhas é da Assembleia de Freguesia de Odivelas, o Marco é da Assembleia de Freguesia da Pontinha e, portanto, desculpe? É o presidente da mesa. Eu sei, eu sou presidente. Portanto, eu estou aqui em desvantagem e vou se calhar ser, com aquilo que vou dizer, vou se calhar ser bombardeado depois pelos meus ilustres amigos. Ou não. Mas devo dizer o seguinte. Eu há muito tempo que venho defendendo uma alteração na lei em relação às questões, às composições e a forma, inclusivamente. Tenho pena que todos os anos se arranje desculpas de 4 em 4 anos e isto é transversal a todos os partidos. E, portanto, acho que aqui não há nenhum partido que possa dizer que eu sou virgem nesse aspecto e tal, mas porque não é. Eu não percebo, por exemplo, porque é que em relação à Câmara Municipal não se faz só uma lista para a Assembleia Municipal. Como se faz para a Assembleia de Freguesia. Depois, a partir daí, nasciam as pessoas que iriam pela lista. E evidentemente que eu defendo, eu sei que tu és de outra opinião, mas eu não sou. Que é pela lista que seguem, não é como, por exemplo, o CDS queria que houvesse eleições e depois pudesse ir para o Executivo uma pessoa que não estava na lista. Queria. Havia uma proposta que queria. E, portanto, eu não concordo com isso. Eu acho que nós, quando votamos, eu, aliás, trouxe hoje aqui, que os meus colegas estavam a dizer que era um estendal, eu peço desde já desculpa ao Bloco de Esquerda, porque não encontrei, eu tenho lá, mas não encontrei a lista do Bloco de Esquerda, mas trouxe hoje aqui aquilo que foi proposto às pessoas enquanto elementos para a Assembleia Municipal, pelo Partido Socialista, pela CDU e pela coligação em Odivelas Primeiros das Pessoas, que, como sabem, era composta por 4 partidos. Perdão, acho que era importante nós refletirmos um pouco, porque a própria composição, o número de pessoas que fazem parte das Assembleias Municipais não faz qualquer sentido. Há pessoas, eu vou às Assembleias Municipais e devo dizer, nós há pouco falávamos aqui, antes de começar o programa, que é sempre interessante estas conversas que nós temos em off, sobre a disciplina de voto, como é que as pessoas deviam ou não deviam estar, e temos aqui também opiniões divergentes. Aliás, eu hoje estou muito contrário às opiniões do moderador, e pura e simplesmente eu acho que não faz sentido nós temos pessoas que se limitam a estar ali e a levantar o braço, a seguir a indicação das pessoas que estão na frente. Ao fim de 4 anos, isto passa-se. Não é só na Assembleia Municipal de Odivelas, atenção, eu quando estou a falar em Assembleias Municipais, estou a falar da realidade que eu conheço melhor. Agora, por exemplo, lembrava-me, o caso concreto de Barcelos tinha 89 freguesias. Isto deve ser uma coisa, quer dizer, não é execuível. Como é que um presidente, como é que o Sérgio Paiva ia dirigir com 89, mais os presidentes de junta, 89 presidentes de junta, mais os outros que são eleitos diretamente. Agora vejam como é que isto é possível, isto. E mais, as pessoas nunca falam nisto, que é os custos que estão inerentes a estas coisas todas, que a mim me faz uma certa confusão. Tem que terminar. Agora, então deixo outra análise a seguir. Gostaria de analisar depois a seguir, já agora deixo essa dica, que é aquilo que é proposto às pessoas e aquilo que nós neste momento temos na composição da Assembleia Municipal. Acho que era interessante. Vamos passar então ao Miguel Char Brasil. Vamos passar? Se o Barão deves deixar, porque ele tem que deixar. Eu já falámos aqui várias vezes sobre a questão das Assembleias de Freguesia e das Assembleias Municipais. E até podemos ir um bocado à Assembleia da República, porque isto vem tudo em escada. Eu acho que no nosso sistema político há uma coisa que falha logo à cabeça, que é a justiça. E acho que enquanto não houver justiça e enquanto não houver responsabilização dos atos que são praticados, todo este sistema político treme por todos os lados. Porque quem está a exercer o poder político
não se sente responsabilizado. Isto é verdade no poder político, como também é depois na vida privada de cada um. A justiça falhando mete em causa todo um sistema, toda uma sociedade. E na política, que está mais exposta mediaticamente e que também depois também por outro lado é mais vulnerável a certas coisas, faz-se sentir mais. Depois, hoje em dia, porque a justiça não funciona, criaram-se regras e mais regrinhas e mais burocracias que também por si só torna difícil exercer o poder político. Porque uma decisão tomada hoje, até que seja aplicada com todos os procedimentos que se têm de tomar, e ir a assembleias e não vir de assembleias, eu percebo porque é que foram por aí para tentando emendar falhas na lei, mas se a justiça funcionasse, nada disto era preciso. E, portanto, torna-se complicado todo este funcionamento. Depois acho que realmente as assembleias, eu começo nas freguesias, eu tenho algumas dúvidas do trabalho político que é feito nas freguesias. Eu não sei se a freguesia, e estou a falar isto a nível pessoal, não tem nada a ver com partidos, mas hoje em dia tenho muitas dúvidas que o lugar de freguesia seja um lugar político. Aquilo é uma função, uma questão de um condomínio, digamos assim. Politicamente não há ali grandes decisões nem na cultura, nem na educação, nem no comércio. É um tarefeiro. Uma junta de freguesia é uma delegação avançada da Câmara Municipal. Vai limpar os jardins, vai limpar os canteiros, faz uma reparação aqui, faz uma reparação ali, mas politicamente não decide muito. Depende da dimensão. Depende um bocado, mas politicamente está sempre muito limitada. Mesmo em Odivelas temos alguns casos, algumas juntas de freguesia que são maiores e que mesmo em termos políticos, de decisão política, é muito limitada porque não tem grande margem de manobra. E, portanto, isto logo é para mim uma questão que se me levanta. Depois tem outra questão, por exemplo, na Assembleia Municipal, o Presidente da Junta de Freguesia está a representar quem? Está a representar o partido ou está a representar a Junta? A Junta. Eu também acho, mas eu sei que há pessoas, até dentro da minha colega de bancada no CDS, acham ao contrário. Deixa-me só interrompê-lo. Não é uma questão de achar, é exatamente a forma como é constituída a Assembleia da Lei. Depois há os eleitos diretamente, como é o seu caso, não é? Para a Assembleia Municipal. Claro, depois há os independentes que vêm por eleição na Assembleia de Freguesia. E, portanto, eles estão ali enquanto Presidente da Junta e não como eleitos na Assembleia Municipal. Eu também assim. Ainda que depois integrem os grupos parlamentares em função da cor política. Mas o problema é que depois começa antes, porque eles foram indicados pelo partido. Certo? Eles foram indicados pelo partido para ser candidatos a Presidente de Junta. Mas eles foram eleitos enquanto elemento de uma Mas eles têm, na minha opinião, eles têm lugar na Assembleia Municipal como representantes de uma determinada freguesia e não de um determinado partido. Logo, mas não consegue, é uma situação dúbia. Não consegue separar estas duas coisas. Porquê? Porque ainda que eles não estejam eleitos pelo partido na Assembleia Municipal, não deixaram de ser eleitos pelo mesmo partido na Assembleia de Freguesia. Mas é que eu digo... E é isto que depois não consegue separar. Ainda que sejam papéis diferentes. Mas começa logo ali uma situação dúbia. Já tem tido situações em que os presidentes de junta votam de forma diferente na Assembleia Municipal relativamente aos deputados. Está bem. Sim, mas já tem tido. Logo, deviam pelo menos estar numa bancada de presidentes de junta. Geralmente saem da sala. Pronto, mas estando... Essa é outra questão. Isso é outra questão. Geralmente saem da sala. Eu até acho que acho que há alguns assuntos que eles deveriam estar. Não têm direito a voto. Eu estou de acordo consigo. Mas também não devia de ser possível... Mas, logo, nesta circunstância, deviam estar numa bancada para presidentes de junta. E não deviam estar nas bancadas dos partidos. Mas não é isso que está previsto na lei, depois? Não está nada previsto na lei. Nem uma nem outra. Não é? Mas a lei altera-se. A lei altera-se. Não é? Está bem, mas nós estamos aqui a debater. Certo! Aliás, se você concorda comigo, também tenho que concordar que eles são presidentes de junta e estão lá como presidentes de junta, também concorda comigo que eles têm que estar numa bancada, deveriam estar numa bancada de presidentes de junta. Mas aí se calhar era complicado, organizá-los numa bancada, sendo eles freguesias diferentes e eleitos por partidos diferentes. Eles estão lá como presidentes de junta. Ponto final, não é?
Pois, mas era preciso que os presidentes de junta Isto não é pacífico, isto não é tudo pacífico. corporativa, que se Mas calhar não funciona. isto levanta logo Sim, Mas as pessoas só se deviam de candidatar por um uma lugar. série de questões. Depois temos as outras questões, que é... Eles não se candidatam para aquele lugar. É uma inércia que ela Não, prevê. mas ouça, você tem pessoas que são candidatos, desculpa interromper, que são candidatos, eu estou a olhar para aqui, Sim, estou a sim, olhar sim. para aqui, pois tu não... São candidatos a diversos órgãos, exatamente. Há pessoas que são candidatas, A diversos por exemplo, órgãos. a presidentes de junta de freguesia, porque são os cabeças de lista de um partido, E são candidatos à Assembleia. e são candidatos à É Assembleia verdade. Municipal também. Pá, eu não acho isto correto, quer dizer... A CDU faz com frequência. eu por acaso estou a olhar aqui para a Eu penso CDU. que a questão faz, passa-se... Mas não podem É pena não estar aqui alguém da Hã? CDU para poder Mas não responder podem sobre isso. dizer eu acho que as não. Mas eu, ser- não, eu penso que a questão passa, não está aqui ninguém da CDU para falar sobre isso, por acaso era interessante ouvi-los, mas eu penso, na minha opinião, a análise que eu faço disso, eu já tinha reparado também, é que é a forma que eles têm de assegurar que essas pessoas integrem a Assembleia Municipal caso não ganhem as eleições. Ou seja, se ganharem a eleição para a Assembleia de Freguesia e forem presidentes, entram na Assembleia Municipal como inerentes. Eu não ponho, eu não ponho em causa que, eu não que as concordo, pessoas possam percebe? Eu fazer não concordo, isso. mas acho Agora, que é esta... eu não concordo é que a pessoa possa estar nos dois sítios. Se tivesse candidato num Eu acho sítio, que não pode devia ser. ser Sim, candidato sim, noutro sim, sítio. sim. Mas podem dizer que eu estou a limitar a liberdade de cada um. E depois há aqui, só para terminar, há aqui outra questão que eu Peço também desculpa, acho, Miguel. e o Barão das Neves também, e falou, e eu também sou, e também é dúvida, e também há controvérsias, que é assim, quando se fala em disciplina de voto, e eu sou muito pela liberdade de voto dentro das bancadas, mas sei que há assuntos que tem que haver uma certa disciplina de voto, note-se que as pessoas não elegem. Pode-se dizer que estamos a eleger uma determinada pessoa, mas as pessoas, quando estão a votar, a maior parte delas não sabe quem são as pessoas que estão nas listas. Ou seja, a maior parte das pessoas sabe que vota na coligação, ou que vota no PS, ou que vota no PC, ou em quem quer que seja, para a Assembleia Municipal, mas não sabe se está a votar neste, naquele ou naquele, até porque não sabe quando são eleitos e, portanto, nunca vai chegar ao nome da pessoa que ele acha que está a eleger. Mas sabe quem é o candidato à junta. Mas sabe Não, quem é tá o bem, cabeça de sabe lista quem à é- junta. Sabe quem é o cabeça de lista, mas tu o que estás a questionar é se o número de 4 vai votar pela sua cabeça ou pela cabeça do grupo. Então aí dás razão a eles. Tá? Se ela está a votar no cabeça de lista, o gajo vai votar de acordo com o que o cabeça de lista diz. Ou quer. Sim, Não será de acordo com o programa? Do programa. Eu acho Partido- isso- Partido do princípio que o cabeça de lista Não é faz que o programa é do muito importante para a legitimidade. Epá, mas Eu não quero estar a programa admirar que também o Marco pode ainda ter não falou, duas né, interpretações do programa, mas sim, pelo programa, mas depois do programa pode dizer que é mais por ali ou mais por ali, ou que não era bem assim. Epá, isso Sim, as quando linhas vais para a mestres têm que conversa- estar no programa. Mas depois quando vais para a conversa, tens o caso do provedor do município. Toda a gente, nós tínhamos o provedor, o PS tinha o provedor, e depois quando chegas à história do provedor, já há dois provedores, e portanto nós dizemos que já não são dois, é só um, e depois que não era bem assim, que já era remediado e que não era assim, e portanto mesmo estando no programa dos dois, pode ser controverso. E portanto, porque o programa depois também não vai detalhar tanto quanto isso, não é? Sim, mas tem as linhas gerais e a legitimidade deverá passar pelo programa que se vota. Isto era para dizer um bocado que nós não votamos bem na pessoa. Votamos no Presidente da Junta, votamos no Presidente da Câmara. A partir dali é como os deputados da Assembleia da República. A maior parte das pessoas já sabe quem é que é os deputados por Lisboa. Não faz ideia. E depois vai um de Lisboa e concorre pelo Distrito de Braga, ou vai um de... E isto tudo é... Eu acho que este sistema está Miguel, a precisar de ser revisto. deixa-me dizer-te, em relação ao que estás a dizer, Sim. o candidato à Assembleia, à Assembleia Municipal Sim. pela coligação Sim. era o Carlos Coelho, Eu sei. que nunca lá pôs os pés. Pois. Pois, ao princípio. Hoje foi uma vez. Pois. Está bem? Acho que foi a primeira. Olá, Depois, muito boa tarde, Não posso. muito boa tarde, eu sou o Carlos Coelho. Não posso. Carlos Coelho, Fernando Ferreira. Eu sou o Carlos Mais Coelho. tempo. Não, Também o Fernando teve teve na lá, Assembleia o Fernando teve lá Mais muito tempo. mais tempo. Fernando Ferreira foi- Não, eu estou a falar da foi uma última. questão, depois que eu- Da última, sim. O quê? Desculpe, está aqui, o Carlos Coelho teve lá quanto tempo? Teve lá um O dia. Carlos Coelho? Sim. Se calhar foi lá Não duas vezes. Não, teve um uma dia. posse. Não Não posso. Foi um dia só? Saiu. Ai, tomou posse. Ok, então, Marco Pina. Muito bem. 4 minutos. Bom, não querendo tornar este programa numa aula de ciência política, penso que... Não tem interesse. Não tem interesse, efetivamente, para quem está lá em casa a ver-nos. Penso que é importante que se faça aqui algum esclarecimento, porque efetivamente nós temos órgãos autárquicos e temos 3 eleições para esses órgãos autárquicos. Temos eleições para a Assembleia de Freguesia, temos eleições para a Assembleia Municipal e temos eleições para a Câmara Municipal. Efetivamente, não se compreende muito bem, e eu defendo que deveria haver uma alteração
nesse sentido, que existam 2 eleições a nível municipal, ou seja, quer para a Assembleia, quer para a Câmara Municipal. Penso que deveria de existir só uma eleição, igualmente como acontece a nível da freguesia, e através da Assembleia Municipal sair o Executivo Municipal. Já houve algumas divergências nesse sentido, houve alguns projetos de lei que nunca chegaram a ter a conivência do número que é necessário para que essas leis sejam aprovadas, e continuamos nesse impasse. No entanto, penso que era vantajoso que se desse esse passo em frente, e em muito mais situações, na lei que enquadra o funcionamento das autarquias, dos órgãos autárquicos, porque existem muitas incoerências por parte dessa lei e naquilo que rege esses mesmos órgãos. Há pouco, e pegando nas palavras do Barão das Neves, que referia a questão de os candidatos poderem candidatar-se a diversos órgãos. Bom, eu compreendo o que o Barão das Neves quer dizer, no entanto, toda a gente tem que perceber, e quem já passou pela situação de ter que fazer listas, que não são muitas as pessoas que os partidos têm à sua disposição para conseguir criar essas listas e preenchê-las com o número de eleitos necessários. É efetivamente uma tarefa difícil, não há muita gente disponível para essas funções, porque Ao contrário do que se diz. há muita gente que fala, mas não há muita gente disponível, e gente que tenham tempo, algum sentido da função que vão exercer, para que integrem estas listas autárquicas. E isto é uma realidade, e é nesse sentido que entendo que haja partidos políticos que coloquem em diversos órgãos as mesmas pessoas a candidatar-se a órgãos diferentes. Eu, se me fosse colocada a situação, em termos estratégicos, era uma situação que, se eu fosse candidato a alguma Assembleia de Freguesia, ou neste caso a Presidente de alguma freguesia, não aceitaria ver o meu nome noutro órgão, porque, e neste caso, um órgão, uma pessoa que é candidata a um órgão de freguesia, depois, ao mesmo tempo, é candidata à Assembleia Municipal, está a assumir, nesse mesmo instante, que poderá não ganhar, ou alguma falta de convicção para não ganhar. Isto em termos estratégicos. Sim, uma estratégia também, Marco, pode ser uma estratégia do partido, eu percebo isso. Certo. Mas só estou a dizer que eu não concordo. Eu, se fosse candidato, também não concordaria com isso. Então, não vou ser eleito aqui, vou ser eleito lá. Quer dizer, Até pode estar em suplente. agora a questão. Em suplente numa delas. Sim, a questão não faz sentido. Não faz sentido. A questão que eu coloco é que a acontecer é porque efetivamente há falta de pessoas para integrar as listas autárquicas. Isto é ponto assente. É notório, de pouca qualidade. De 4 em 4 anos, e esta é outra situação. Nós verificamos, as pessoas que nos representam em diversos órgãos, a falta de conhecimento de causa que muitas das pessoas apresentam, porque efetivamente não é fácil encontrar pessoas que tenham tempo e que tenham alguma experiência e que se consigam dedicar com a necessidade de dedicação que este tipo de funções obrigam a estes mesmos desígnios. Não é fácil. Por isso nós vemos, e às vezes mete-se confrangedor, não é? Verificarmos algum tipo de prestação, ou algum tipo de atitudes de alguns eleitos que têm algumas responsabilidades, ou têm muitas responsabilidades, em diversos órgãos autárquicos, e mesmo a nível da Assembleia da República. Há pouco referiam que um eleito de uma Assembleia Municipal ou da Assembleia da República não se pode cingir ao facto do voto que vai efetuar sobre qualquer matéria. E não. Efetivamente, as pessoas são eleitas para trabalhar para as populações para que foram eleitas, não é? E têm que fazer muito mais do que aquilo que votar documentos que são sujeitos à votação, pura e simplesmente. Têm que apresentar um trabalho, mas também depende de quem coordena os trabalhos, da disposição que as pessoas têm para colaborar nesse sentido. Isto é tudo questões que têm que ser tidas em conta e que não é de fácil abordagem. Porque isto depois também depende daquilo que cada um quer dar à causa. Porque há pessoas que querem ser eleitas, dizem que sim, senhor, as pessoas colocam lá o seu nome, mas depois não participam nas reuniões, não sabem do que é que se está a falar, não dominam as matérias, se vamos falar em Assembleias Municipais, nem as próprias matérias que vão às próprias comissões que estão criadas das diversas áreas que compõem a atividade de uma Assembleia Municipal. Isto é notório. E depois há outra coisa que tem que se dizer, é que os partidos políticos cometem sempre, ou seja, das pessoas que são escolhidas para ocupar os órgãos autárquicos, nem sempre se consegue, nem sempre não, é raro, às vezes se consegue ou nunca se consegue um pleno das apostas que se fazem. Porque há muita gente em que uma pessoa diz, olha, esta pessoa é uma pessoa que é capaz de nos dar, ou de ser uma mais-valia para a ocupação deste cargo que vai ocupar,
e depois vai-se ver, no final de contas, essa pessoa não revela ser aquilo que o partido esperava que ela fosse. Porque a pessoa não tem tempo, porque não se habituou aos trâmites que estas funções obrigam, porque não está de acordo, não está disposto a certo tipo de sacrifícios familiares, profissionais. Mas os partidos também dão pouca formação nesse sentido aos seus militantes. É verdade e não é verdade, António Tavares. Porquê? Porque muda. existem partidos, e eu falo por mim, já organizei algumas convenções autárquicas e algumas formações autárquicas, e nem sempre as pessoas estão disponíveis, porque estas convenções, ou estas reuniões, ou estas formações, ou são ao fim do dia, ou são ao fim de semana, e nem sempre se consegue que as pessoas estejam presentes. Quando há situações que são... Quem ocupa cargos neste tipo de órgãos era completamente, quase que imperioso que essas pessoas estivessem presentes. Porque, é assim, uma pessoa não faz noção do conjunto de leis, o conjunto de quer orgânicas, quer de funcionamento, quer do que quer que seja, que as pessoas têm que se munir para ocupar os cargos que ocupam, quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara Municipal, quer nas Assembleias de Freguesia. Dá muito trabalho para uma pessoa estar com um pleno de informação que lhe permita fazer um trabalho capaz e estar ao dispor e ter uma atuação condicente com aquilo que os eleitos esperam dessa própria pessoa. Elas nem conhecem o regulamento. É verdade. Muitas vezes nem o regulamento conhecem. Muitas vezes. Mas temos que acabar agora, Marco. Muito bem. Mas Carla o próprio regulamento, o regimento é complexo. Claro. Sim, mas convém ler. Mas uma coisa é ler, outra coisa é conhecer. Pois. E depois Estudar. E ter alguém que depois... E depois é preciso também perceber os truques do regimento. E quem lá está pela primeira vez também está lá para aprender. Pois está claro. Por isso tem que estar Eu disponível. não, E o eu não- espírito, eu não o conheço espírito ninguém que que vá foram para uma feitos. Assembleia, seja ela municipal ou de freguesia, espírito com que está. e que já conheça tudo. O espírito como estás na Assembleia. Eu acho que as pessoas também têm um período que têm que aprender. Humildemente tenho que dizer isto, que é uma realidade, não é? Eu fui eleito em 2009 e ocupei desde essa altura, depois de ser eleito em sessão da Assembleia de Freguesia, presidente da Assembleia de Freguesia da Pontinha. Eu nunca tinha sido presidente da Assembleia de Freguesia alguma. E como é óbvio... Já tinha sido eleito, não? Não, eu nunca tinha sido eleito. Não? Mas claro, tive que... Sim, eu perguntei. começar a munir-me de informação e ouvir algumas pessoas que já o tinham sido para conseguir desempenhar a função Claro. da melhor forma possível. É claro que ao longo das sessões, claro que tive que evoluir de alguma forma, porque a vida é mesmo assim. Mas se eu não fosse uma pessoa que me inteirasse as situações ou que não quisesse estar disponível para isso, iria chegar ao fim do mandato e se calhar iria saber a mesma coisa se calhar que sabia no mesmo dia que lá cheguei. Mas as pessoas também têm que estar disponíveis para isto. É isso que digo. Ok. Sou eu? Carla Rodinhas, faz favor. Muito bem. Retomando aqui a questão da alteração da lei e falando aqui de uma forma mais generalizada da reforma administrativa. Eu acho que é de lamentar que a reforma administrativa tenha sido mais uma vez adiada. Ela deveria já ter sido feita e houve condições políticas para ser feita agora, não é? Porque temos uma maioria absoluta na Assembleia da República e, inclusivamente, o principal partido da oposição, que é o Partido Socialista, também estava disponível para fazer essa reforma e, infelizmente, ela não aconteceu. Estás a falar da lei eleitoral autárquica? Estou a falar da lei eleitoral autárquica. Ok. Ok. É que acho que não foi isso que disseste quando começaste a referir. Falaste noutra reforma qualquer. Não foi? Foi. Reforma administrativa. Reforma. Ah, sim, Ok. mas a reforma administrativa... Ok, então mas eu corrijo. A reforma administrativa, para mim, é tudo isto. Ok. É a reforma que hoje está e que foi aprovada a semana passada, que tem que ver, podemos falar disso mais à frente, que tem que ver com a alteração do mapa autárquico, não é? E era a questão da reforma, aliás, que está no livro verde, da reforma da lei eleitoral, e essa sim caiu, lamentavelmente, na minha opinião, e que passava, e vai muito ao encontro daquilo que o Barão das Neves disse aqui no início desta nossa conversa. E, efetivamente, nós hoje tínhamos condições, se calhar, para termos visto aprovada já uma nova lei que implicasse, primeiro, duas formas eleitorais iguais para os dois órgãos para os órgãos autárquicos, freguesia e município. Nós hoje temos duas formas de eleição diferentes. A freguesia é eleita numa lista única, em que o primeiro candidato é o presidente e o município é eleito em dois órgãos diferentes, a Câmara e a Assembleia Municipal. Na minha opinião, já deveria ter sido isto, esta questão devia ser alterada. Nós deveríamos ter uma lista única para o município, uma lista única para a freguesia, ambos eleitos da mesma maneira, em que os executivos emanavam das suas assembleias. No fundo, também, de certa forma, à semelhança do que acontece com a Assembleia da República. É verdade que o Governo não é preciso ser ministro, não é preciso ser deputado para ser ministro, não é? Essa é uma questão que
eventualmente podíamos considerar um dia para as autarquias, mas é um passo muito maior que a perna, e portanto isto tem que ser feito a seu tempo. Não sei, essa era uma outra discussão que eu confesso-vos que neste momento acho que não tínhamos interesse em fazê-la, não é? Mas penso que, se quiser... Não tinha aqui, mas acho que a ser discutido era ter sido discutido já nesta reforma. Tudo isto sim, mas nesta reforma. Eu penso que esta reforma deveria ter, que foi inicialmente, em termos dos princípios, ela foi pensada, mas depois verdadeiramente houve aqui, não houve vontade da maioria de o fazer. Não houve vontade da maioria de o fazer. E o PS aqui também poderá tirar a sua... Não teve agora essa responsabilidade, porque agora estava interessado em fazê-lo, mas já houve momentos, eu aqui concordo, tem havido de facto, infelizmente, não há vontade nos núcleos centrais dos partidos para fazer esta reforma. Talvez passe por aí, sim. Mas pessoalmente acho que esta reforma devia já ter sido feita. Os partidos vivem do local e, portanto, não vão querer abrir guerra com as bases locais de... Força das distritais. O que acontece aqui é que nós nos partidos, as forças das distritais. Não vale a pena estarmos aqui a dizer que agora a culpa é de um, amanhã é de outro. 22/3. A culpa hoje é de um, amanhã é de outro. Eles nunca... Não, o PS... Estamos a falar de uma maioria orgânica... Dentro da própria maioria não houve acordo. Dentro da própria maioria não houve acordo. Não houve acordo. Eu sei, mas neste momento... Sim, mas deixar a aqui uma questão que o Marcos Pina fez referência e é verdade. Atenção, estamos a falar de uma maioria orgânica que carece de maioria qualificada para a sua aprovação na Assembleia da República. Exatamente. E, portanto, precisamos de 2 terços. E nós, neste momento, em princípio, teríamos os 2 terços. Não. O PSD e o CDS não se entenderam. Não se entenderam. Não houve um entendimento na maioria parlamentar nesse sentido. Parecia que no fundo consta é que o PS e o PC estariam em sintonia, mas que o CDS nesta matéria não estava. Mas, enfim, penso que essa não é a questão. O que eu acho que era fundamental é que de facto... que ainda vai ter uma questão que vai levantar-se, que é a questão dos três mandatos seguidos. Que é tão da simples limitação dos mandatos. Isso. Ainda vai ter uma questão, e vamos ver como é que vai ficar o Porto, por exemplo, com os Limponenses, que essa questão não está esclarecida. Sim, estamos a falar da questão do que é que está verdadeiramente na lei. Fala de limitação de mandatos só para uma autarquia mas não está claro. Ou de mandatos, ponto final, parágrafo. Isso não está claro. Na minha opinião, a limitação de mandatos é a limitação de mandatos, ponto. Seja em Odivelas, em Lisboa, em Sintra. É a limitação de mandatos, acabou. Fez 3. Tenha sido, para mim isso é um disparate. Mas já que a lei, é lei. Posso retomar aqui estes 4 minutos? Não contou, não é? Tem um minuto. Esta alteração à lei... Só contempla os presidentes. Como? Para mim, só disparado, só contempla os presidentes. Então, para mim, devia ser igual para todos. Talvez. Qualquer eleito. Presidentes, vereadores? Talvez. 3 mandatos é 3 mandatos para todos. Não. Se é que há pessoas a perpetuarem-se nos órgãos durante não sei quantos anos. Ou é só o presidente é que consegue fazer coluios e isto é para evitar os coluios dos presidentes? Eu vou pedir desculpa de interromper, mas é assim, a lei é 3 mandatos. E a lei tem... Porque o que as pessoas dizem é, isto é uma vergonha. Eu, num dia destes, estava com 2 pessoas e isto é uma vergonha. O sujeito que se fala, no caso concreto, que vai para Loures, que vai sair das Caldas da Rainha, o homem do PSD, e que vai, segundo parece, para Loures, o Fernando Costa, não me estava a lembrar do nome, obrigado. Não devia de poder ir, o Luís Filipe Menezes não devia de poder ir. Fala-se que o homem do PS de Loures eventualmente poderá ir para Mafra. Não deveria poder ir. Pronto, mas falava-se. A opção pública sobre essa matéria... O PS fechou essa questão. Tem toda a razão. Tem toda a razão. O secretário-geral disse que tem toda a razão. Agora, eu concordo com o Marco. Eu não devia de ser só os presidentes. Então porque é que um tipo que é presidente, quer dizer, eu sou presidente da Câmara Municipal de Odivelas, a seguir posso ser vice-presidente? Quer dizer, não posso ser presidente, mas posso ser vice-presidente. Vereador e amanhã pode ser presidente. Desculpa lá. Então eu sou não, é 3 mandatos, acabou. Não, quer dizer, arranjarmos aqui, estamos sempre a arranjar. Até contribuía para renovar os partidos. Ora, aí está. Nada mais salutar do que a renovação de ora, aí está. Eu quando trouxe. Mas temos que deixar agora a Carla Rosinhas terminar. Exatamente. Bom, retomando então... A vantagem é que a seguir sou eu. Retomando aqui então o ponto da reforma da lei orgânica eleitoral das autarquias, eu referia que, na minha opinião, hoje já deveríamos ter 2 sistemas eleitorais iguais, para a freguesia e para o município, e relativamente às competências, não é? Esta alteração, na minha opinião, teria que ser acompanhada por alteração das competências, designadamente das assembleias de freguesia e assembleias municipais, porque, no caso do município em concreto, se nós alteramos a lei e que leva a que haja executivos monocloros, a fiscalização tem que necessariamente ser feita de uma forma mais eficaz nas assembleias municipais. E por isso,
A alteração da lei implica, na minha opinião, a alteração das competências atribuídas às Assembleias e, portanto, à Assembleia de Freguesia e à Assembleia Municipal cabe fiscalizar o trabalho dos seus executivos, da Freguesia, das juntas e nas municipais, das câmaras municipais. Quando nós não deixamos de eleger uma Câmara por uma lista própria e uma Assembleia por uma lista própria, nós passamos a ter uma realidade que é a Câmara emana da Assembleia de Freguesia e, portanto, a tendência é que haja executivos monocolores. Poderá haver ou não, mas nós temos a realidade que sabemos que a maior parte das juntas tem coligação, mas é muito mais difícil aqui a fiscalização, porque todos que lá estão têm pelouros, não é? Porque todos os vereadores, em princípio, irão ter pelouros, não é? Até porque, na minha opinião, também isto implica uma redução do número de vereadores, não é? E deputados, claro, exatamente. Mas essencialmente falo aqui do número de vereadores. Portanto, havendo menos vereadores, todos eles com pelouros, ainda que possam ter cores diferentes, a fiscalização deste Executivo deverá estar na Assembleia. E, portanto, a alteração desta lei, na minha opinião, passaria também a alteração das competências dos órgãos fiscalizadores, que são os órgãos deliberativos. Ok, vamos passar agora a Bola das Neves, tenho esperado ansiosamente. E já agora lançava-lhe já um desafio. Lance. E a questão dos funcionários municipais que são membros dos órgãos eleitos. Destes órgãos autárquicos. Eu não me lance desafios porque eu já uma vez, mais que uma vez, quer dizer, eu agradeço que lance porque a Carla Rosinha, se calhar, não sabe a minha opinião. Agora as outras pessoas já sabem qual é a minha opinião. Exatamente conforme há pouco disse que não achava correto que as pessoas fizessem parte das Assembleias Municipais nas listas, eu também não acho correto. Eu não posso esquartejar a liberdade de cada um. Agora, não acho correto é que um funcionário camarário esteja como deputado municipal. Mas a lei já tem previstas algumas limitações. Não acho. Olha, está a fiscalizar o seu próprio trabalho. Vamos lá ver uma coisa. Se o empregado da Junta de Freguesia estiver na Assembleia de Freguesia, eu também não acho correto. Como? Não acho o empregado da Assembleia de Freguesia estar na Junta de Freguesia a trabalhar e à noite estar na Assembleia de Freguesia. Portanto, agora, eu não posso dizer é que de viva voz... A lei neste momento ainda confere, na minha opinião aqui, com tratamento diferenciado, que não deveria fazê-lo, confere a possibilidade do funcionário propriamente dito e agente poder fazer parte do órgão deliberativo. Não pode fazer parte do órgão executivo, mas pode fazer parte do órgão deliberativo. Mas, no entanto, um prestador de serviço já não pode. Nem uma chefia. Não é? Pronto. Podemos discutir essa matéria, porque é que não permitimos a uns e não permitimos a outros. Está-me a ajudar então. Não concordo consigo, na minha opinião ninguém deveria ser. Para o legislador é perentório. Exatamente. Mas diferencia aqui, e se calhar a responsabilidade, é verdade que a responsabilidade de um funcionário é diferente da responsabilidade de um dirigente, naturalmente, não é? Mas não deixa de haver aqui concorrência de interesses. O que está a dizer é que se eu for eleito e for um trabalhador normal, ele depois não pode ser promovido. É isso que me está a dizer. Não pode ser. Essa é uma forma diferente de ver esta questão. Não pode, quer dizer, olha, eu vou ser promovido, você não pode, porque você faz parte da Assembleia Municipal. Opta como é Exatamente. Eu gostava só de rapidamente, eu devo dizer... Ou se votares ao contrário, também não és promovido. Ou se votar ao contrário, também não és... Agora, isso é outra abordagem. Eu tenho pena que não esteja cá... Mas a verdade é que, objetivamente, se coloca. Eu tenho pena que não esteja cá hoje a Fátima Amaral, até porque a Fátima Amaral é a líder da CDU na Assembleia Municipal e ela já abordou essa questão aqui e na minha opinião é pena porque a discussão... Ela concorda connosco? Em alguns aspectos. Mas a questão da lei eleitoral eu acho que nem vale a pena estarmos a perder mais tempo com ela. É uma batalha que andamos aqui há uma série de tempo a ver que não nos entendemos. E que eu digo quando nos entendemos, não nos entendemos todos. Portanto, eu em relação à lei de mandatos, passando rapidamente por aquilo que foi dito aqui, eu acho que é 3 mandatos para toda a gente. Era 3 mandatos para toda a gente. Fosse ele o Presidente da Assembleia Municipal, fizeste 3 mandatos, sim senhor, tem que haver uma renovação. Tem que haver uma renovação. Ou há limitação de mandatos ou não há. Quer dizer, esta coisa, quem fez a lei, repare, as próprias... Exatamente da mesma forma. Quem fez a lei, as pessoas que elaboraram a lei, o senhor que está em Estrasburgo pelo PSD veio dizer, não, o espírito da lei não era esse. Eu fui um dos autores da lei. O espírito da lei era que não havia candidaturas em lado nenhum. Porquê? Porque ele está contra a candidatura de Luís Filipe Menezes do Porto. Essa é que é a verdade. Conhecendo a peça conforme eu conheço, outros do PSD já não têm essa lei. Mas amanhã vai correr ao contrário. A pessoa do PS diz, não, o espírito da lei foi que não se podia candidatar no mesmo sítio, pode-se candidatar noutros sítios. Veio dizer o Alberto Martins.
Alberto Martins veio dizer isso. E, portanto, até as próprias pessoas que fizeram a lei não têm uma opinião formada sobre a própria, o que não deixa de ser engraçado. Agora, eu não me vou, com certeza, dar aqui uma olhadela naquilo que eram as pessoas candidatas em Odivelas para a Assembleia Municipal. E destaco que, tanto no Partido Socialista como aqui na CDU, e honra também ao Bloco de Esquerda, foram as pessoas que foram candidatas mais se mantiveram. Porque a lista da coligação, há pessoas aqui que já não estão na Assembleia Municipal. No Partido Socialista isso não acontece. Não vejo aqui, pelo menos até o António Ramos, acho que estão lá todos. Eu estive aqui a dar uma vista de olhos. Na CDU a mesma coisa. Não me risques isso, Miguel. Não estava nessa Porto, mas é uma pessoa. Na CDU, então, na CDU, mas aqui, por exemplo, na coligação, não estão lá uma série de pessoas, quer dizer, uns, por exemplo, eu não acho de continuar a haver aquilo que nós na política designamos por paraquedistas. Acho isso de mau, quer dizer, repare, o Carlos Coelho nunca iria ser eurodeputado para vir para representar a Assembleia Municipal, toda a gente sabia isso. Era um nome, é criar aqui algum elan. Eu acho que as pessoas são contra isto. Os partidos políticos deviam de pensar que é muito mais importante apresentar o Miguel Cheira Brasil, o Marco ou a Carla, do que apresentar, por exemplo, um eurodeputado. Porque as pessoas revinem-se mais já nas suas pessoas. Eu, por exemplo... Eu concordo consigo. Eu, por exemplo, voto muito mais em pessoas nas eleições autárquicas que voto em partidos. As pessoas em geral. Eu já assumi isto em privado, digo aqui agora para que toda a gente... Eu votei... Pode à vontade. A propósito dessa matéria, eu vou concordar consigo. Cada vez mais as pessoas nas autarquias votam efetivamente nas caras e nas pessoas. Nós temos uma realidade em Odivelas, que é a freguesia da Ramada, que nos últimos atos eleitorais votou assim. Elegeu com maioria absoluta o Cavaco Silva para Presidente da República, elegeu com maioria absoluta o Pedro Passos Coelho para... Com maioria. O Pedro Passos Coelho para... Não teve absoluta, não. Ganhou na freguesia. Ganhou com margem. Ganhou na freguesia. Ganhou o pacto da freguesia, com margem. Foi com uma margem até maior do que nas restantes freguesias. O Passos Coelho para a Assembleia da República e depois elegeu o Bartolomeu, que é da CDU, para a Assembleia, para a Junta de Freguesia da Ramada. Portanto, isto é claramente um eleitorado... Mas eu acho que não chegam ao pormenor do Presidente da Assembleia Municipal. Não, porque ainda se confunde. Não vão votar, desculpa lá. Eu não acredito que alguém vai votar no Sérgio Paulo. Não vão votar, Miguel. Não vão votar. Não é a figura da Assembleia Municipal, até acho que vou mais ao partido. Miguel, desculpa. As autárquicas todas... Voltamos à questão de que se calhar uma alteração eleitoral fazia todo sentido até a população. Se revemos mais numa lista única com uma cara... Eu acho que nas autárquicas, nas eleições em que a pessoa vota mais no partido pelo partido, é precisamente na Assembleia Municipal. Então sim, vota exatamente, vota naqueles que já veja que no caso da Ramada diferenciam muito da Junta de Freguesia para a Câmara. Sim. E se calhar ainda diferenciam mais na Assembleia, não vi, agora não tenho aqui os números. A Ramada votou na Sra. Amador e votou no Bartolomeu. A Ramada Municipal. Não tenho esses números que eu não tenho aqui. E a Ramada é a votação que fizeram para a Câmara Municipal. E a Ramada antes tinha votado no Manuel Vargas e na... Vamos ter a oportunidade de falar mais à frente. Comentário sobre... Fazer um programa sobre os resultados eleitorais. Sim. Quando começarmos a entrar mais na época... na abertura da caça da caça entre contas. A caça está a terminar agora a época? Como é evidente. Há várias espécies. O António queria se referir na altura da pré-campanha. Eu devo dizer... Você já me consegue interpretar. Eu hoje estou assim, estou com esta pujança, tipo senador. Estou assim com esta pujança. Senador da Póvoa. Senador de Odivelas. Com muito glamour. Muito. Eu devo dizer o seguinte, eu quando vejo uma lista, eu devo dizer, eu olho. Eu quando olho para aqui, já sabia que o homem não vinha para a Assembleia Municipal. Quer dizer, eu olho para aqui, entre estas coisas, e vejo, entre a lista da coligação, entre a Fátima e entre o atual Presidente da Assembleia Municipal, o Sérgio Paiva, é evidente que eu sabia que aquele homem não ia para ali. Mesmo sendo eleito, não ia para ali. Quer dizer, isso está fora de causa. Isto já aconteceu anteriormente também, com outros candidatos, e portanto, eu olho. E isso para mim é um fator importante. Agora, o que as pessoas ligam mais, de certeza absoluta que as pessoas ligam mais, é aos cabeças de lista para as juntas de freguesia e para as câmaras municipais. Não tenham a menor dúvida. E as pessoas votam nas pessoas. Deixem-me dar só 2 exemplos que recentemente se passaram na minha freguesia, que há uns anos largos
que é para não ser identificado, nós tínhamos um presidente de junta que ao sábado e ao domingo estava no café. As pessoas chegavam junto dele e diziam assim: ó, Sr. Presidente, preciso falar consigo. Epá, hoje é domingo. Você quer falar comigo ao domingo? Pô, tenho direito a ter descanso. Foi de Mota. Foi de Mota, quer dizer, das eleições a seguir, foi de Mota. Foi naquela que tu não queres andar, que está frio, mas ele era, mesmo de inverno, foi de Mota. Foi de Mota. A seguir tivemos um presidente. Ou de patins. Não foi a seguir, foi mais tarde. Quase que adivinho quem é esse presidente. Eu já não me lembro dos nomes das pessoas, mas sei que isto aconteceu. A seguir tivemos um presidente. A seguir tivemos um presidente que nós íamos falar com ele e dizíamos assim: olha, ó Sr. Presidente, passa-se isto e assim. Ah pá, não é nada disso. Você não percebe nada disso, porque é que você está a falar nisso? Não é nada disso. E aqui há uns anos, eu votei num senhor que lá teve, eleito pela CDU, que se chamava Coelho, que quando nós íamos falar com ele, ele dizia assim: epá, você é capaz de ter razão. Ele até podia-me estar a mandar uma grande música, mas ele sabia ouvir as pessoas. E isto é essencial num presidente de junta. É saber ouvir as pessoas, é dialogar, é participar. E, portanto, quando eu já aqui há uns tempos defendi aqui o papel do presidente de junta, eu acho que é um papel essencial na ligação com as pessoas e as autarquias. Essencial. Para mim é, aliás, o papel principal. É evidente que eu não concordo com a presença desses senhores na Assembleia Municipal. Porque são eleitos ou não são eleitos. Ali só devem estar os eleitos. Agora passemos à outra parte, que é a parte das funções. Eu acho que há aqui, e continua a haver, eu fico um pouco, eu se calhar, como disse no início do programa, sou o único estranho, não sou autarca, não tenho nada, por amor de Deus, contra os autarcas, mas nunca fui e não faço intenções de ser nas próximas eleições. Mas há aqui um esvaziamento muito das assembleias, porque quando eu vejo decisões tomadas por executivos sem irem às assembleias municipais, eu às vezes interrogo-me, mas o que é que está ali a Assembleia Municipal a fazer? Quando eu vejo decisões pelo Presidente de Junta sem irem à Assembleia de Freguesia, eu pergunto-me o que é que está ali a Assembleia de Freguesia a fazer. Depende das decisões. Depende das decisões, mas há algumas que não deviam de ser... Quer dizer, os órgãos, como diz a Carla muito bem, está na altura disto levar tudo uma grande volta. Porque ou nós damos alguma dignidade às pessoas que ali estão, ou então nós não conseguimos com que as pessoas se mantenham lá muito tempo. Não conseguimos. E depois temos outra coisa, que é, os eleitos deviam de fazer algum esforço no sentido de levar as pessoas a essas reuniões, às assembleias de freguesia. Eu na minha freguesia, se tiver uma assembleia de freguesia, tenho que estar atento para saber quando é que ela é. Pá, mas se tiver lá uma reunião partidária, anda lá um carro a chatear-me a cabeça ao sábado de manhã. Quer dizer, podia fazer a mesma coisa, se calhar ao sábado à tarde, a anunciar que é uma assembleia de freguesia. Mas não faz. Pois, isso já não pode ser, não é? Não pode ser. Então... Eu digo-lhe o seguinte. Diga lá, Sr. Presidente. Não, eu, desde do dia em que tomei posse como Presidente da Assembleia de Freguesia, houve uma série de situações que manifestei que era que gostaria de fazer. Que era a participação, divulgar o mais possível as sessões da Assembleia, por todas as associações desportivas, culturais, de moradores, tudo e mais uma coisa. Isso é feito. Vão mails para todas as associações, há clubes que afixam diretamente, porque os funcionários vão lá levar os editais e afixam diretamente os editais nas sedes dos clubes, não sei. O que se passa é que, e o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas que vão às assembleias de freguesia ou são instrumentalizadas pelos partidos políticos para irem lá servir algum tipo de situações, ou então, não sei porquê, mas por sua autorreação não vão. Mas eu também tenho explicação por isso. Porque é assim, as pessoas que se sentem lesadas por alguma matéria não deveriam ter qualquer problema de ir lá à Assembleia e expor, porque há pessoas que na rua me abordam e não tenho qualquer problema, adoro que as pessoas venham ter comigo na rua e me falem das situações e dos problemas que as afligem. E eu atendo as pessoas que sem qualquer problema, eu ouço as pessoas, a questão é esta. E digo às pessoas, às vezes digo-lhes, mas porquê é que não vão à Assembleia de Freguesia? Eu não tenho qualquer problema de encaminhar a situação agora. Mas na Assembleia de Freguesia é o local indicado para as pessoas manifestarem relativamente a esta situação. Agora, eu vou-lhe dar outro exemplo. E não ia falar nisto agora, e vou falar nisto daqui a pouco, quando for a minha vez eu vou falar nisto. Mas as pessoas não vão às Assembleias de Freguesia, nem às Assembleias Municipais muitas vezes, porque sabem, às vezes, ao teatro que vão. A situação que presenciámos, que já tive a hipótese de ver num vídeo do odivelas.com, hoje, acerca da última Assembleia de Freguesia de Odivelas, é lamentável o que aconteceu. É penúltimo. Dia 16. Não, isto não aconteceu no dia 16, isto aconteceu... Dia 27 de dezembro. Dia 9. A questão do primeira foi 27 de dezembro. Dia 9 de janeiro. Acho lamentável.
Porque Mas já aconteceu pior nas reuniões de Câmara Mas acontece, mas eu não quero dizer... e nas Assembleias É Municipais. este tipo de situações. Não acontece só isso. Eu Alberto. sei, Barão, mas é... Agora Este vou eu tipo de- tocar, este tipo de situações eu bato sempre. Descredibilizam. Vai ter que me dar, Mas há- vai ter mas que me há dar outras alguma. situações Há que outras se calhar ainda situações são que eu piores, acho que são ou- importantes. Eu acho que a maneira como funciona uma Assembleia, seja ela municipal ou seja ela de freguesia, devia de ser repensada. Ouça, eu vou a uma Assembleia de freguesia, eu vou a uma Assembleia municipal, a Assembleia começa às 9, eu às 11 horas estou a discutir a intervenção da NATO, estou a discutir verdade. o pássaro que faz cocó É verdade. na autoestrada daqui para o Algarve É verdade. e estou a discutir os senhores que não têm lã para fazer O coisa. gajo da A Venezuela. Venezuela que é e da uma coisa no Palestina. nosso É e a verdade. Palestina e não. verdade. Pá, E depois passas por estas Sinal. coisas não levam as pessoas. Sabes por E depois isso. passa- Estas coisas não levam as e depois é verdade, tem tem outra razão. coisa. Tem toda a razão. Você tem assembleias onde as pessoas nem sequer podem questionar os Não deputados podem. que lá estão Não politicamente. Não podem, não podem. Não Isso é a regra podem. número 1. Não O pode. cidadão não pode- Pá, a pessoa, Pode- eu se quiser ir à Assembleia questionar- Municipal tenho que pode dizer Pode antes. questionar dirigindo-se ao Presidente. Eu se quiser ir à Assembleia Municipal, Não, na Assembleia tenho que Municipal, dizer o antes o que é que Presidente lá não- vou falar. Quer dizer, então quer dizer, Tem que ser estamos aqui a motivo, dizer tem que é que ser esquartejar a liberdade e eu, enquanto cidadão, Tens que epá, avisar eu antecipadamente o assunto. tenho que avisar antecipadamente o assunto. E se for incómodo, tentam tentar. Eu não acho isto muito verdade. democrático. Vai ter que terminar, Acho Abrão. democráticozinho. Terminei. E depois, não, e depois há outra situação. Democráticozinho, acabou mesmo na altura E depois há outra certa. situação. E depois há outra situação, que é o público, muitas vezes, ter acesso, porque o público tem acesso a participar nas assembleias, mas o acesso que era possibilitado, muitas das vezes, era no final das assembleias. Mas hoje isso não é assim. O que é impensável. Mal cheguei à pontinha, Às vezes há exceções. o público fala logo em primeiro lugar. É. Alterou-se o regimento. Dou-lhe os meus parabéns. Dou-lhe os meus parabéns. Quer dizer, porque as Dou-lhe os pessoas- meus parabéns. Eu não sei se existem mais alguma Não, A Assembleia freguesia. Municipal fez uma vez. Em Odivelas também? Depois do Paode. Sim, sim. Odivelas também? Está bem, mas... Não, mas o Paulo. Primeiro tem o Paode. Depois do Paode ou antes do Paode? Depois do Paode? Depois é que entra a ordem de trabalho. Mas o Paode, de vez em quando, Primeiro o público muitas e depois é vezes que entra o faz Paode. ocupa a reunião toda, não é? Na pontinha primeiro é o É o público. Instância administrativa, Dou-te os parabéns. aprovação da ata, Eu fala os ao- parabéns. fala ao público, Muito bem. a Muitos seguir parabéns. é o Paode, e a seguir é a ordem de Concordo. trabalho. Fez uma vez isso na Assembleia Eu Municipal. propus isso na Sim, sim. Assembleia Depois de Municipal de uma- Odivelas. O problema é que isso está em regimento na Assembleia Pois, Municipal. é uma E questão para de conseguir alterar alterar o regimento tem que ter uma maioria. Pois, claro. Nós tivemos a quer dizer, bater o então, mas- regimento, nós tivemos a alterar o regimento e eu propus isso. Então, mas Porque as acho pessoas querem ou não inconcebível querem aproximar uma as pessoa pessoas. ir à Assembleia Municipal e ter que Não podem apanhar estar. com a outra Por exemplo, a Assembleia É uma questão dos pontinha- tempos no Paode. A Assembleia da pontinha As começa às 8 às 20 Tem que ser uma tarde os inteira. pedidos de Normalmente é terminado por volta das 11h30. defesa da honra não contam como intervenções. As pessoas não vão, E, não portanto, vão. Estar tem aqui às que 11h30 à são espera, três Chega a só ser do uma tarde Paode. inteira. Deixem-me só, dão-me só 30 segundos para vos contar um episódio que aconteceu comigo aqui há uns anos, já há alguns anos. Eu ia às Assembleias de Freguesia da Póvoa e pedia para intervir no fim. A primeira vez que lá vou, peço para intervir e 3 ou 4 senhores da Assembleia foram-se embora. À segunda vez, eu disse para o Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas na altura de falarem as pessoas, os senhores que estão aqui têm que se ir embora. Mas que falta de respeito é esta? Não faltava. Quer dizer, isto aconteceu comigo. Isso aconteceu com a doutora Máxima Vaz, quando foi construído aquele edifício junto ao portão na área protegida do Odivelas. convento. Odivelas. Do convento de Odivelas. Sim. Também aconteceu a mesma coisa. A doutora Máxima Vaz começou a falar e os representantes começaram a sair. Foi há muitos anos. Não. Não foi nada. Não? Foi há um ano e meio, pai. Puxar Basílio. Bem, isto falou-se aqui de uma ata, mas vamos lá ver se eu agora consigo aqui acertar, apanhar aqui um bocado do fio à meada. Eu começo por dizer Não sei se precisa. que a questão que o Marco Pina tocou há bocado é relevante. As pessoas falam muito de quem está na atividade política, mas a maior parte das pessoas não tem a percepção e a noção do trabalho que se exige, pelo menos na Assembleia Municipal ou no deputado municipal. Ou das duas uma, ou não quer levar aquilo à séria, ou se quiser levar aquilo à séria, são horas e horas de trabalho. Ainda mais se sente num partido que tem poucos representantes. Claro. Ou seja, num partido em que tenha 12 eleitos, ainda pode distribuir um tema para cada um. Num partido em que tenha 1 ou 2, Estamos a falar das comissões, é isso? não, estamos a falar do trabalho da Falar Assembleia Assembleia. Municipal. Normal. Trabalho normal. O trabalho da Assembleia Municipal é muito trabalho. Mastigar toda a informação que lhe chega. São dossiês e dossiês de papéis que, dividido por 1 ou por 2 deputados, é imenso. E não há deputado nenhum que tenha capacidade para ter conhecimento de todas as matérias
que vão à Assembleia Municipal, desde a parte do arquiteto, desde a parte das aulas, das partes jurídicas, da parte do desporto, da parte da construção, da parte do ambiente, da parte da economia. É vastíssimas as matérias que vão à Assembleia Municipal. Porque é que cada grupo na Assembleia Municipal não tem um gabinete e não tem 1 ou 2 técnicos para assessorar e para dar apoio? As Assembleias Municipais não têm orçamento. Nem tem instalações. Pronto. E isto é complexo. Algumas têm, E há bocado elas não têm. Não, mas as algumas Odivelas, têm. E há bocado estava-se também a falar na questão da formação e eu no CDS tenho depois a responsabilidade da Comissão Política. A formação dá-se e pode-se fazer. Agora eu pergunto-vos, as pessoas estão disponíveis para ir à Assembleia Municipal, para ir às comissões da Assembleia Municipal, que são mais de não sei quantas, e estudar os papéis, e depois ao sábado e ao domingo, ainda irem, ou à noite, ainda irem para mais uma ação de formação. Porque é que as sessões de formação nós aprendemos muito, uns mais do que outros, nos temas aprendemos mais do que outros, mas aquilo é cansativo. Um dia vai-se lá o estudar um orçamento, ou as contas, não é qualquer pessoa. Mais que tudo, a pessoa tem que ser interessada. Mas não é qualquer Sim, pessoa tem que ser uma olha área que a pessoa- para um mapa do orçamento ou das contas e começa a ler as contas. Mas é um- Compreende a muito atividade. complicado. A atividade Deixa-me só- profissional... É eu muito só- complicado. Deixa-me só interromper um segundo nesse sentido. Essa questão é realmente importante e quando eu há pouco falava em relação à reforma da lei e a dar mais competência à Sim, Assembleia sim. Municipal, implica necessariamente também Eu acho que quase tem que passar mais responsabilidade eu técnica e se acho- calhar apoio técnico, como falavam E eu não sei se não tem que ser mesmo remunerado. Porque a Eu não sei alteração... se não tem mesmo que ser remunerado. Pois, exatamente. Claro que depois Porque também ele temos part-time, duas formas de estar numa Remunerados Assembleia. quem? Os deputados municipais. Mas tem... Remuneração, Remuneração, tem uma senha por cada reunião. Não. Diminuir os deputados municipais para metade e dar mais. E dar Mas algum neste dado. momento não recebem uma senha por cada Recebem. reunião. 75 Sim, euros. Então, mas não paga, tu não podes abdicar do teu trabalho. Qual é o valor de cada São senha? 75 euros. Acho que é importante as pessoas saberem Não, mas isso. são, mas eu não tenho problemas nenhum em Em dizer. Odivelas são, não é? Cada Não é vez que igual vão à aos Assembleia bens. Municipal. Estamos a falar de Odivelas. Vocês não têm... Tem a ver com o número de eleitores. No caso Sim. da Odivelas... É a mesma coisa que a remuneração do Presidente de Junta também não é igual em todo lado. E dos eleitos. Ora, Exatamente. deixemos o Cheira Brasil. Estava a dizer, quando nós vamos escolher pessoas para as listas ou fazer as listas, Não é fácil. e eu vou estar envolvido nisso dentro dos meses, vamos chegar à conclusão que escolher pessoas para o lugar para a Assembleia Municipal Não é fácil. não é fácil. Não é fácil, não. Porque tem que ser uma pessoa com o mínimo de capacidade. Depois tem que ter disponibilidade durante o dia. Ora, aí está. Porque as Estás a Assembleias tocar num Municipais ponto são à tarde, importantíssimo, as Ou à comissões noite. que é a são à tarde, atividade são profissional. de manhã. Considerando que as pessoas trabalham, e esse não é o seu trabalho, Carla, não e é? depois as pessoas são Exatamente. Esse é o nos trabalho voluntário, empregos, de certa nos forma, empregos, estas pessoas que vão às comissões, às tantas nos empregos, começam a ser Têm questionadas. direito, têm direito a dispensa de Têm horas. direito, mas depende do Tem emprego onde direito, está. são olhadas uma com a outra. Repara uma coisa, se você está numa Tem empresa direito. que são 3 empregados, o faltar um é uma questão logo muito falta. importante. Imagino que trabalha num banco, mas um banco hoje em dia com os objetivos que tem para cumprir, uma Não vez pode está disponível faltar. para marcar Não um pode gestor, faltar. um gestor de clientes para ir para uma Assembleia, não sei o quê. Não pode Pensar faltar. mais para onde? Olha, eu Por exemplo, acho tenho que é muito tenho difícil. os miúdos lá na Assembleia, os mais novos na Assembleia Municipal, que eu às vezes até não me importava de faltar para eles irem entrando e Sim, sim. Irem ganhando experiência. Mas de vez em quando entram. Tá, mas só podem ir à noite. Como é que eles vão faltar ao trabalho que têm? Que eles têm 25, 26, 27 São anos. quadros novos. não é? São quadros novos. Como é que eles vão faltar? Desculpa lá, para ir à Miguel, Assembleia daí Municipal? é que corre a possibilidade que o legislador prevê dos funcionários municipais, em alguns enquadramentos, poderem integrar as Assembleias. Provavelmente. Provavelmente. Porque se isso fosse Isso é verdade, viciar o jogo. não é só viciar o jogo. Repara uma coisa, agora, isto sem mesmo sem qualquer tipo de subterfúgio. Se não for- Deixem-me falar. Não é o que eu estou a falar, é com aquilo, com os argumentos que nós estamos aqui a falar, se não forem pessoas que sejam ligadas, imagina, um funcionário, pode não ser numa autarquia, na mesma Mas autarquia. não pode vir a proposta até pode ser na do autarquia Estado do qualquer. Brasil. Sim, pode ser na autarquia qualquer. Uma pessoa que não tenha este tipo de possibilidade, porque na autarquia, com a possibilidade que a lei permite e com a justificação que dá, na autarquia ninguém vai trabalhador trabalhar do ninguém. Estado, não é? Ninguém vai Se trabalhar for ninguém. trabalhador do Estado. Exatamente, o privado não está para isso. Sim, mas tu não podes ter uma pessoa na Assembleia que vai fiscalizar o seu próprio trabalho. Pois não Isso pode, é mas a uma lei neste coisa mas a lei completamente neste inconcebível. momento confere. O meu amigo está a dizer é que se ele trabalha na Câmara de Lourdes e é deputado municipal em Odivelas, eu isso aceito. Pois, claro. Eu isso Só aceito. percebo. Que a pessoa trabalhe na Câmara Municipal de Lourdes e seja deputado municipal em Odivelas. Isso é outra coisa. Não, isso, Sim, mas mas- isso não tem nada a ver com o Mas, Ivone. mas quando se vai discutir os chumás, como é que é?
O SEMAI já está Isso é um caso discutido. particular. Isso já está Isso discutido. é um caso particular. A questão não é ser funcionário Já está público, é funcionário público no órgão. Conta que está em Lisboa e não está em Lourdes. Eu compreendo perfeitamente. Mas olha, quando se discutiu o O Sporting, empregado é que vai discutir os SEMAIs andam há 10 anos a ser discutidos a nível de topo. Oh, E não se chega à conclusão nenhuma, que é engraçado. eu compreendo perfeitamente essa questão de um funcionário municipal estar à Assembleia e que seja um pouco constrangedora. Percebo perfeitamente. Acho. Agora, também percebo a dificuldade que existe em haver pessoas para ocupar Pois, este tipo mas de não pode ser. vamos acabar aqui com o Chara Basílio. E acho completamente inconcebível, quer dizer, eu ser um funcionário e depois ser eu na Assembleia Municipal a fiscalizar o meu próprio Eu compreendo trabalho. isso perfeitamente, Isso é eu compreendo isso completamente. perfeitamente. Eu vou muito mais pela ideia da Carla, de realmente eu a princípio de dizer que fazia imensa confusão ter vereadores sem ploro no Executivo, é uma coisa que a mim me fazia a confusão total, que aqueles lá estão a fazer só não têm ploro. Face às atuais circunstâncias, sabendo os moldes, hoje em dia percebo que lá esteja. Porque tem gabinete, tem técnicos, a oposição é mais efetiva no Executivo do que na Assembleia Municipal. Portanto, para isso ser verdade, e Não há eu mecanismos concordo... eficazes na Assembleia Municipal. Não há mecanismos eficazes na Assembleia Municipal. Não Porque é é só impensável. Não há condições. É um órgão Não há executivo. condições. Não é. Não há A condições. lei está feita de uma maneira que não Não está, não não dá. pode continuar. Não pode continuar. E, portanto, eu ia muito mais para aí, Eu mas já tem que mudar falo muita sobre essa coisa. situação. Tem que se mudar radicalmente. Agora temos que acabar o Chara Basílio. Não falei, desculpa. Tá. Não falei. Eu posso fazer as contas depois, mas vá. Mas não- Terminemos então. Pronto. Ia também outra vez à questão dos 3 mandatos. Esta questão dos 3 mandatos, que eu acho um disparate total, só é percebida por todos porque a justiça não funciona. Porque não há razão nenhuma para tirar um presidente da Câmara que seja bom, um vereador que seja bom, ao fim de 3 mandatos já foi bom. Esta lei só foi feita porque a desconfiança é tanta, por se desconfia tudo e mais alguma coisa, que a justiça não funciona. Mas confia-se porquê? Pá, desconfia-se Porque há muitos casos. Há muitos casos são comprovados que existe. Está bem, esta Sim, é esta. mas Mas não são condenados. há presidente- Quantos é que estão presos? alguns. Quantos é que tiveram que repor? Pois, é verdade. Então, mas a questão é essa. Nós estamos a cortar pernas. Isto é para evitar essas O situações. homem do Vamos acusar Algarve pernas. perdeu o mandato. Está aqui um bem perto, em Oeiras, que não perde. Por Pois, exemplo. é que você, em Então, casos, mas pode tem usar uma vários. mão. Não, nem vale a pena ir a É que ele nem partido, perdeu. porque Você sabe porque é que o Tribunal Constitucional deu perda de mandato? PDM. Não, atenção, porque não tem a ver com questões inconstitucionais que ele pode ter praticado. Sim, sim. Achou é que ele não podia recorrer daquela sentença, é outra coisa. Portanto, não é bem aquilo que se diz. mas há uns que perdem e outros que não. Ele, aliás, pode ser candidato nas próximas eleições em Faro. Ele, aliás, pode ser candidato pelo PSD nas próximas eleições em Até que era Faro. acusado é do outro município, de Tavira. Em Tavira. Mesmo em Tavira pode ser candidato. Peço desculpa, Miguel. Mas eu volto a dizer, a questão não é os 3 mandatos. A questão é que a justiça não funciona e não pune. E, portanto, este poder político sentiu-se obrigado a fazer o limite dos 3 mandatos. E eu acho isto castrador. Eu acho que isto é uma vergonha. Eu percebo a lei e defendo nestes moldes que se tem que ir por aí. Mas eu acho uma vergonha, porque quer dizer, então nós temos um presidente que é bom, um vereador que é bom, e não pode continuar porque há tanta desconfiança sobre isto que se teve que criar uma lei para limitar os mandatos. Isto é castrador. E muito mais castrador será uma pessoa que começou a ser vereador com 27, 28 anos, quer dizer, E é vereador até aos 50. e que lhe cortam a possibilidade de ser presidente da Câmara. Não pode ascender. Pode? Não pode. Não. Pode? Não, se limitar os 3 mandatos... Se, mas se já é não só pode. para os presidentes de Câmara, Não, ele mas- pode. mas se forem Ele pôr- pode ser mas se vereador forem durante colocar 50 isso- anos. Se forem colocar isso para os vereadores, já não podem. Abdica, durante 4 anos de ser vereador. Não é? Portanto, isto é uma Eu acho que o questão sol, quando completa. nasce, é para todos. Isso devia de ser para Eu todos. também acho que o sol quando Marco nasce é Pira. para todos. Posso Agora, não concordar com a aplicação. a justiça quando funciona, tem que ser para Eu todos. para... Aquela não funciona. Para... Não funciona, não. Pois, e estamos a inverter tudo porque a justiça não funciona. Eu para este caso concreto do Miguel Chara aconselho a leitura para uma sociologia dos partidos políticos do Roberto Michels, em que fala da lei de bronze da oligarquia, e é bastante interessante e as pessoas vão compreender o porquê desta limitação que se devia estender não só aos presidentes de Câmara, mas a toda a gente que ocupa cargos públicos em Portugal. As pessoas, quando se perpetuam nos locais e nas funções que exercem, têm sempre tendência a criar monopólios de informação, monopólios de grandes conluios, e penso que... Não, é quê?
Isso é mentira. Ah, é mentira. É. O Presidente Então, da República, o Presidente da República não pode ter mais do que 2 mandatos seguidos. O poder corrompe muitas vezes. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Muito mais. Exatamente. A questão é esta. As pessoas têm que ser sérias quando abordam as situações. Relativamente à questão da eficácia das assembleias municipais e do que é isto em que eu queria centrar a minha intervenção, e relativamente à competência do órgão executivo da Câmara, para mim é completamente impensável que exista oposição dentro do órgão executivo. Nesse sentido, era importante que houvesse um quadro legal que atribuísse eficazes mecanismos de fiscalização à Assembleia Municipal. Porquê? Eu quando vejo um Conselho de Administração de uma empresa, não existe dentro do Conselho de Administração de uma empresa oposição. Claro. Nós estamos a executar um plano, depois temos a oposição ao mesmo lado a dizer que não sei o quê, não sei o que mais. Não, temos Assembleias Gerais depois. Claro. E o Conselho Fiscal na empresa funciona? Ou uma coisa é o Conselho Fiscal, outra coisa é a Assembleia Geral. Mas a Assembleia Municipal o que está a fazer é para Mas, fiscalizador. Mas não tem reais poderes para isso. Mas, E digo mais. Pois não. E digo mais. Isso aí é- A Assembleia Municipal. Desculpa Sim. lá, mas tu nas empresas tu não tens limitação de mandatos. Pois não. E eles perpetuam-se e as Pois empresas não, correm bem. porque as empresas são dos próprios. Algumas. Oh Miguel, não brinque Algumas comigo. correm bem. Não, mas eu tenho... Miguel, não brinque comigo. Não, mas é quando vamos pôr exemplos Pois é. privadas para a pública... Pois vamos não, pôr porque a empresa é sua, é o senhor que a gera. E então? E então? Porquê é que eu não giro a coisa pública como se fosse... Por que não? Por que não? Não, vai Isso ter... é a sua área. Ah, pois Isso não. é outra maneira de ver a nós coisa. temos uns É, exemplos. Nós mas temos aí é que está a diferença. uns exemplos ao longo de 38 anos de democracia. Isso é que temos que olhar Mas para esse isso. é que está o problema. Agora, vamos É Assim aí não, das e pessoas que nas fazem- outras Sim, mas eu falo também corrompe. Mas não Mas gerem fala a este coisa ano. pública como se fosse a coisa dela. Pois não, Aí é que está o depois não problema. gerem. E devem, Então, mas tem que devem assumir isso. geri-la com muito mais cuidado a coisa pública do que Oh, Miguel, a mas dela. nós temos que Mas ser esse é o problema. Lá está, eu gosto muito de ser Porque a giro. justiça não funciona. Oh, Miguel, mas eu gosto muito de ser giro em realidades e a realidade que temos é essa. Pois é. A realidade que temos É o que eu é que as disse. pessoas que ocupam cargos É o que eu públicos disse. e nessa medida Tanto isto neste não caso, gerem a coisa tem que se aplicar a pública, lei. não gerem a coisa pública como se fosse a gestão dos seus pertences pessoais. Pois não. Percebem? Esse é que está o problema. A questão é essa, por isso é que temos que arranjar mecanismos que consigam contrabalançar as É isso que eu situações. estava a dizer. A questão das assembleias municipais, e agora assistindo outra vez ao tema, é uma questão bastante pertinente e que há muita gente que discorda acerca deste poder efetivo ou eficaz da fiscalização. Porque nós temos que ver o seguinte: quais são os efeitos de uma reprovação de um orçamento numa Assembleia Municipal? Qual é? O efeito prático. Zero. O orçamento vai para trás. Não é? É que o outro indo a décimos. Quer dizer, no caso não ser alterado para depois ir a nova aprovação. Vai dar do décimos aqui, vai-se perpetuar a situação. Vamos ver em Lisboa. Não há. A situação é esta. Vamos ver em Lisboa. A lei prevê, ou diz que, a nossa Constituição diz que o Poder Executivo é responsável perante o Poder Deliberativo. Existem pessoas, como é o caso do Freitas do Amaral, que defende que esta situação do Poder Executivo ser responsável perante o Poder Deliberativo, que diz que o Poder Deliberativo pode influenciar ou ter algo de pernicioso contra o Poder Executivo. Em última instância, que tem o poder de destituir o Poder Deliberativo, de destituir o Poder Executivo. Não tem. Como é que um órgão democraticamente eleito vai demitir outro órgão democraticamente eleito? Expliquem-me a mim. E depois, na outra onda, temos também parceiros do Marcelo Rebelo de Sousa que dizem isso mesmo. Como é que... Que um órgão eleito não demite o outro Como é que um órgão eleito? eleito, no caso de um município, dois órgãos eleitos com a mesma legitimidade democrática, um demite o outro? Como? Não consegue, quer dizer, porque Isto isto... não está previsto. Isto é que não está previsto. Se o legislador não diz que há moção de censura, ou seja, a moção de censura é possível numa Assembleia Municipal, mas não há eficácia... Consequências. Não há consequência. Porquê? Porque o legislador, se quisesse que houvesse consequências, tinha dito... Sim, mas na alteração à lei essa questão estava considerada. O legislador tinha que dizer os mecanismos que se seguiam a essa moção de censura no caso dela ser aprovada. E não diz. Logo, temos a charada que é... Charada, passa a expressão, não nada contra o meu amigo Chara. Temos a charada que é as Assembleias Municipais e muitas vezes os executivos relegam a função fiscalizadora dos órgãos deliberativos, nem querem saber, porque sabem perfeitamente que não têm efeitos nenhuns. E as pessoas dizem, isto é a casa da democracia, e é tudo muito bonito, vem cá toda a gente falar, toda a gente diz o que lhe apetece, e depois? Toda a gente diz o que lhe apetece, mas efeitos práticos Não há nada. dos eleitos na Assembleia é mais que zero, é pouco mais que zero. As pessoas podem dizer o que quiserem, podem concordar, podem não concordar, mas depois não há efeitos práticos, isto é o que eu digo. Atribuindo-se poderes reais à Assembleia Municipal.
tirando as oposições dos órgãos executivos, teríamos muito mais eficácia na gestão camarária, mas isso basta. Não podemos correr o risco de tirar a oposição de um órgão executivo. E depois não haver fiscalização. E depois não haver fiscalização nenhuma e continuar com este tipo de fiscalização, que é uma fiscalização insistente. A questão é esta. No caso concreto, Sim, mas- por exemplo, de Odivelas, suponhamos que o orçamento não era aprovado. Mas que é da Câmara ou da Junta? Não, não, É mesmo. é mesmo. É a mesma coisa. Não É mesmo. não Não há. Não é não, não é Mas no caso da freguesia é um bocadinho diferente. Não é não. Vai- Desculpa lá, não é nada. O documento vai para trás. Ele vai para duodécimos e vai ter que ir ao orçamento ano para transar. Então, certo, o novo já não existe. certo, claro, ó Miguel. Atrasado, tiver Era menos valores dinheiro. superiores- Ó Miguel, mas não é isso, a questão não é essa. Então, mas Já viste? Mas a questão é essa. Miguel, mas não passa aquele molde do orçamento, não é? Chumbou. Vem para trás. Como é que ele começa Se a o governar? Executivo- Como é que ele começa a governar até ter o orçamento Tem aprovado? o governo com os duodécimos. A Os questão é- duodécimos do orçamento Claro, passado. agora a questão é esta. Marcam uma Assembleia Extraordinária com novos moldes, se quiserem anuir no que foi Como é que ele vai fazer a realçado campanha para eleitoral? mudar. Mudam o que tiverem que mudar, vai à aprovação outra vez. Aprovou, aprovado. Mas Não há além disso, assim, Marco Pina, além disso, as Assembleias Municipais ainda são capazes de fazer, como a de Odivelas, uma autorização genérica para fugir ao controle da Assembleia Municipal. E que é aprovada pelos deputados municipais. É verdade, mas Há é uma assim. autorização genérica, Certo, há uma autorização as genérica. avessas também deixam de Pelos ir. deputados Mas a municipais questão- a questão não, não- por a questão- alguns deputados municipais. A questão não é Vai essa. pôr as A questão não é coisas- essa. Ai não? A questão não é essa. Então qual é o controle que a Assembleia aí tem? Mas eu não falo disso. Assim, é assim. Houve aquela célebre lei do eu Governo percebo. para o controle da... É, eu percebo isso. E a Assembleia Municipal aprovou uma Eu percebo isso. autorização genérica. Eu percebo isso. Não é preciso ver Agora, nada. A questão é esta. Os reais mecanismos que eu falo, não é? Neste caso, imagino que a Câmara Municipal tem uma tomada de decisão relativamente a uma matéria, que há matérias que não vão à Assembleia Municipal que não têm necessidade de ir. Sim. Como é óbvio, não é? Não vamos estar a inundar a Assembleia Municipal de situações de menos quando não fazem sentido nenhum ir no debate, não é? Nem a Câmara Aliás, pode parar à atenção, espera se a Câmara que haja Municipal, uma Assembleia se os vereadores, Municipal. se a Sra. Presidente tem, as competências que quiser, mas não deve, em alguns casos não faz um sentido. limite para fazer ajustes diretos, não é? Também acho que não. Quer dizer, depois essas Não, situações aqui mais Câmara. vão ser submetidas a um órgão de fiscalização quando a lei confere uma autorização de despesa Bem, mas a lei do atual Governo impunha esse controle. e punha um controle. Portanto, você pode ter as ferramentas todas, mas se a Assembleia Municipal decidir dar uma autorização Coisas genérica, já foram feitas. Mas quem é que decidiu? A Assembleia A Municipal. Assembleia Municipal. Mas se a Assembleia Municipal tivesse um mecanismo eficaz, não é? Quer na altura da votação do orçamento, quer na altura da votação fazia nada. de matérias. Não. se a maioria da Assembleia Oh, Municipal oh, é a maioria Oh, igualmente que oh, António está Tavares, o António no Tavares Executivo está-me a falar neste enquadramento que nós conhecemos, que é um Pois tem enquadramento que- de dois órgãos eleitos, não é? E do enquadramento em Odivelas, onde há um acordo tácito, não é? Pronto, não vale de nada os Certo. tais poderes que o Mas, Marco Pina mas até falava. imagine o contrário. Imagine um executivo, não é? Neste caso, que não faz sentido, nós estamos a falar nesta situação. Agora imagine o contrário, que é o inverso. Ou seja, temos um executivo, nos moldes que conhecemos, temos um executivo que é eleito, o Partido Socialista ganhou, não é? Sim. E imagine quem ganha a Assembleia é o Partido Social Democrata, não é? Faz sentido, nesta situação, haver esta questão de Não, é que dualidade? nessa situação Há o casos PS desses. negocia com o PSD Há casos desses. e dois vereadores do PSD estão no Executivo. Há algum caso E, portanto, desses? a Assembleia Certo. Municipal Mas o deixa que- de mas o exercer que eu digo é- o poder Mas que o evitava Isso é isso, o que acontece à evitava Assembleia da isso, República. mas você Exatamente evita... a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. O PSD e o CDS têm Claro. coligação partidária, ambos estão Não, no governo e parlamentar. parlamentar, Parlamentar. exatamente a mesma realidade, uma coligação pós-eleitoral, não é? E, portanto, temos uma Assembleia da República em que todos os outros partidos estão a fazer a oposição, mas que naturalmente sentem que estão um bocado amarrados, porque quando há uma maioria absoluta, aquilo Mas que isso ali é é o que- deliberado é aquilo que é de acordo Pois. com o A questão entendimento. que eu digo Mas isso é tão verdade da Não é? Assembleia da República como da O que Assembleia não Municipal de significa, Odivelas. com certeza, o que não A questão- significa que Tem uma não diferença tenhamos a muito questão da Tem uma diferença muito grande. A questão que eu digo é- Vamos ter que passar agora a cara Tem uma diferença muito Ok. grande. Não, terminar. Tem vamos uma diferença- terminar. Tem uma diferença muito grande. É que na Assembleia da República e no Governo está sob o foco da imprensa. E em Odivelas ninguém sabe o que se passa. A questão é tu só. Não, tu- a questão é tu na assim. Assembleia da República e no Governo estás sob o foco Pois. do telejornal, da televisão, dos Há outra jornais, outra da responsabilidade. pressão. Mediatismo, claro. E vão chatear o Ministro e a Ministra e vão ouvir Há outro mediatismo, o grupo mas- parlamentar. Mas autarquias também, noutra realidade, numa O realidade. escrutínio é maior, é, sem dúvida. Mas a questão- O problema é Os que o que é partidos feito têm- nas câmaras não chega às mas o pessoas. escrutínio é maior. Os partidos, o mesmo partido
na oposição, tem uma posição totalmente diferente. Completamente de acordo. Finalmente portanto- estou de acordo consigo. Claro. Finalmente estou de Não, acordo estamos de acordo com muita coisa. Finalmente, Não, hoje. Deixa-me só terminar. O poder local é para Não, terminei, Não, queria só vincar a questão de o poder local é para escrutinar. poder Nós vimos aqui. se o Poder Executivo saísse, como eu defendo, e já vi que a Carol também é da mesma opinião, até com Sim. o Char e o Barão, relativamente à questão da eleição, para Consensual. o município, de só não pôr um órgão, Não acontecia. não Não havia esse problema. as coisas, não é só isso, não basta. Não é? Isso é uma situação. E depois é a real eficácia na fiscalização Exatamente. da Assembleia. Isto é ponto assente. Porque ir Eu acho assuntos que- à Assembleia, quando já estão depois em execução, Até à reunião de Câmara. também não faz assim muito sentido. Sabe quer porque é que a Câmara Municipal muitas vezes relega a função das Assembleias Municipais? Porque uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é aquilo que se faz. Não é? Para Porquê? segundo plano. Porquê? Não tem qualquer tipo de medo, nem qualquer tipo de constrangimento do que vai acontecer. Pois, eu, vai-me desculpar, mas não confio muito nessa capacidade de fiscalização e o que eu acho que devia ser exigido era maior transparência nos atos. Devia ser. A maior transparência, ou seja, a Câmara Municipal, toda a gente. Devia haver atos que deviam ser mais a facilitados. Câmara Municipal, a Junta de Freguesia deviam ser obrigados a tornar públicos uma série de elementos. Mensalmente tinham que os dar. Mas sabe como é que isso também se Não é esbatia? preciso os deputados Mas estarem sabe, mas a sabe pedir. como é que- mas sabe como é que isso se esbatia? Sabe como é Mas que se esbatia eu uma acho que situação? há- Esta situação esbatia-se um pouco com a participação cívica. Se as pessoas participassem mais... Sim, mas não entra essa parte da Mas não, população. mas Não. Lá- cada vez estão mais afastadas. Lá vou eu, As pessoas- lá vou eu ter que recordar aqui um ponto. Bem, Eu vamos acho lá. engraçado Deixem-me é que toda a gente, quando os partidos quando estão na oposição dizem isso, como o amigo acabou de dizer. Recentemente, a doutora Susana Amador expôs o que eram os custos de alguns gabinetes de alguns vereadores. A CDU a mandou só ao ar, que era transparência a mais, que não devia de saber. Quer dizer, é muito engraçado. Nós às vezes queremos transparência, outras vezes não queremos. É a mesma coisa com alguns partidos quando estão na oposição. Olha, eu hoje estava a ver o que se passava. Eu hoje estava a ver em relação, por exemplo, ao Partido Socialista, o que se passa na Assembleia, e desculpem lá, a Carla, o que se passa na Assembleia de Freguesia de Odivelas. Estão há 3 ou há 4 meses à espera de alguns Sim. requerimentos que apresentaram. Mas, por sua vez, o próprio Partido Socialista na Assembleia Municipal também não responde a alguns requerimentos que o Miguel, por exemplo, apresentou. Há duas formas, o mesmo E, partido portanto, tem duas estas formas de coisas, agir. quando um partido está... Por acaso eu não concordo. Eu estou só a dar o exemplo. Mas Eu estou a dar o exemplo. requerimentos Eu estou a dar um A exemplo. fiscalização também são nesse sentido, de obrigatoriedade de resposta. Mas tem a sua vez, prazo, eu até nem pode ser devia... Já devia ter sido. Agora tem que acabar, está bem? O problema está na justiça. Eles estão entusiasmados. Deixem-vos dizer, aliás Carla, Rosa. aqui na minha segunda intervenção, então entramos aqui nesta questão mais terrena, porque de facto já todos percebemos e estamos todos de acordo que esta lei hoje não é aquela que nos serve, deveríamos ter outra, não é? E que efetivamente as nossas assembleias têm alguma dificuldade em exercer a sua função fiscalizadora porque também não têm competências nesse sentido, não é? Mas a realidade que temos hoje, não é? E falando designadamente em concreto, no que diz respeito ao Conselho de Odivelas, eu posso-vos falar de duas realidades diferentes. Há formas diferentes de permitir que haja ou não haja alguns poderes fiscalizadores. E querem que vos diga, eu conheço concretamente a realidade da Assembleia de Freguesia de Odivelas e posso-vos falar dessa realidade versus a realidade da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Não é? A Câmara Municipal tem neste momento dentro do órgão executivo uma oposição, não é? Porque tem 2 gabinetes de oposição. Tem um gabinete dos vereadores independentes e tem um gabinete dos vereadores da CDU. Ambos com apoio técnico, ambos com apoio administrativo, ambos com... Uns têm motorista, outros não têm carro porque uns optaram que sim, outros não. Ambos Tem com... mais apoios, outros têm menos. Exato. Mais assessores, menos assessores, mais... Tudo, Mas tem tudo isso, apoio, sim. Mas tem apoio. Realidade que não existe na maior parte das câmaras municipais. Portanto, ou seja, a oposição aqui tem, a nível de se falarmos em termos de estatuto de oposição, tem o seu estatuto mais do que Mas são diferenciadas as preenchido. oposições. Não, porque eles entendem, porque se Não, organizam não. de forma diferente. Porque se organizam de forma diferente. Não. Os recursos que foram dados a um não foram o mesmo que foram dados a outro. Mas porque não quiseram. Não, desculpe, não quiseram mais técnicos, não é verdade. Bom, Não quiseram carro. Pois não precisam. Não quiseram carro, Pois não exatamente. precisam, eu acho que o vereador devia ter Está bem, carro. mas de qualquer forma é assim, o que nós temos aqui é que temos um respeito, na minha Maior opinião, para alguma relativamente à Câmara oposição do que Municipal, outra. um respeito pelas oposições, pelos 2 gabinetes de oposição, pelos vereadores de oposição, não só pela logística, mas pelo apoio técnico, mas também no que diz respeito à informação que é solicitada. Os vereadores da oposição têm a informação que é solicitada em dia. Não é isso que eles dizem. Pois, mas tem. Isto está gravado. Não, mas tem. Não mas é tem. verdade. Mas eu não falei nos Aquilo vereadores, que- falei nos Não é deputados verdade. Não, é municipais.
verdade. É verdade. Eu falei fiz nos questão- deputados eu fiz municipais. questão Não é verdade. De saber como é que estava Olha, há uma esta coisa matéria. que E de falei certeza concretamente posso- não. com o responsável que trabalha na Gabinete da Presidência sobre esta matéria e que me disse, que me assegurou que há algumas matérias que não são imediatamente respondidas e algumas estão... Não, há matérias que estão há mais de 2 anos para ser respondidas. Não, isso não é verdade. A única Não, isso é matéria, verdade, mas a já ouvi, única pode matéria ocorrer que que está não há mais de 2 anos para responder, verdadeiramente já foi respondida. Só que os que é que está a falar? vereadores Do inventário? Estou a falar do inventário. Estou a falar do inventário. Não, essa é que está há mais tempo ela ainda. foi Não respondida, é há 2 anos. Ela foi respondida, mas verdadeiramente Mas a Câmara não sabe? Foi-lhes informado que, que a está Câmara feito. Municipal não tem ainda o inventário Não concluído está feito. e, portanto, naturalmente, não pode Sim, não sabe. fornecer essa informação. Sendo certo que os Está eleitos feito, podem, tem que fazer podem informação. consultar, Marco, deixa-me terminar, os eleitos podem consultar o inventário que está realizado. Mas há mais Está questões, há mais disponível. requerimentos que não foram É assim, respondidos. mas não devem ser coisas muito pontuais. A questão é que aquilo que ele obriga é que Isso é na Câmara. é Está que o fora da órgão Câmara. fora da Câmara. Mas em relação à Assembleia Já Municipal, vai à naturalmente- Assembleia. Agora falo em relação à Assembleia Municipal. Em relação à Assembleia Municipal, o que eu sei também é que os requerimentos estão em dia. Ou estão praticamente Não é todos em verdade. dia. Não é não é verdade. mentira. Não, isso, desculpa, é mentira. Eu vou lhe Não é dizer uma verdade. coisa. Não, mas digo, é mentira. Há matérias, É isso que me está a dizer, é mentira. há matérias que não conseguem ser respondidas de um dia para o outro. Desculpa, e há matérias, é muitas mentira. delas... O que você me está a dizer é mentira. Carla Rosinhas, há Graça, algumas desculpe situações lá, que não é verdade. Desculpe lá, eu Essa- tenho requerimentos deixa-me dizer-lhe emitidos uma desde maio e de junho que não têm Provavelmente são resposta. questões que não carecem Nem desde logo da sequer, nem resposta. sequer me dizem aguarde mais um mês. Desculpe lá, eu sei o que é que lhe estou a dizer. Está bem, mas e, ouça tenho, uma coisa. e tenho perguntado Sim. assiduamente, e há testemunhas aqui, porque estão filmadas, e está gravado, todas as sim. Assembleias Municipais, onde é que estão os requerimentos, a resposta aos requerimentos, e nem dizem nem amanhã, nem depois, nem É consigo verdade, dar. Carla Rosinhas. Pois E, há uma portanto, coisa que eu lhe vou garantir. E isto não é a forma correta de se tratar as pessoas. Está bem, mas há uma coisa que eu Percebe? vou garantir, é que aquilo que eu consegui fazer da abordagem e do levantamento que fiz, é que efetivamente, dentro de um prazo razoável, os requerimentos vão sendo respondidos. Estou a falar de maio de junho, estamos Está em bem, mas se 16 de calhar, eu não sei o que é que janeiro. perguntou em maio ou Olha, junho, foi o se calhar CD do perguntou mapa. questões... Um foi o CD do mapa, de Odivelas. Um mapa em CD, uma planta. Então, mas isso pode pedir ao diretamente Eu ao já Departamento fiz de Urbanismo. requerimento. Outro é a diferença dos números apresentados pelo vereador Paulo César do multiuso, de uma vez e de outra. Só isto. Essa informação até já foi prestada em reunião de Câmara. Não, não Pá, foi. se Não, calhar, não foi. provavelmente- Não foi. Agora- Não foi. Mas agora O Bloco de vou Esquerda dizer ainda há outra pouco tempo coisa. fez declarações nesse sentido. Por exemplo, uma questão muito simples. Quantos juristas tem a Câmara? Essa resposta ainda não foi dada. Mas esse assunto é um assunto público. Vai para a É? pessoa, vai para a pessoa. Não vai. sei. Está mal, Então porquê é que não sim, responderam? Isso é público. Está lá. Então porquê é que não responderam ao Mas é rapaz? assim, Onde é que vou está dizer uma o- coisa. Essa é uma A questão. Câmara não tem que Ó, responder, Marco, na minha onde é que está o opinião, mapa, pessoal? na minha opinião, os executivos, neste caso a Câmara Municipal, Público? não tem que responder a tudo. O direito da oposição... ou o Não tem direito- que responder a tudo. Não, tem que responder àquilo que entende que é importante ser respondido. Isso para mim já é. Desculpa, repare. isso é que eu não concordo. Não, Aquilo que claro. entende que é importante Não há, é responder. assim, tem que disponibilizar a informação. Tem que disponibilizar a informação. Por exemplo, então se disponibilizar a todos informação. os deputados e todos os vereadores da oposição sabem que sempre que se colocam questões de urbanismo estão disponíveis, há um técnico disponível para ir com eles consultar os respectivos processos. Não é? Agora, há questões que não conseguem ser respondidas de imediato. Essa questão do inventário, por exemplo, não é possível ser respondida. Ou melhor, já foi respondida a dizer precisamente isso. No entanto, É uma falta o que grave, há a de Câmara inventário- não se- No entanto, o que há de inventário, Sim. os eleitos que fizeram o requerimento podem consultar. Não é? Carlos, assim, o que eu posso dizer é que agora, todas. posso-vos todas dizer as uma coisa, bancadas- vocês vivem numa primavera comparado com aquilo que acontece na Assembleia de Freguesia de Odivelas. Isso é uma primavera. Pois está bem. com mal- Mas não serve, não serve como sou. Eu Não, com não, o mal não, dos porque eu- outros para o seu bem. Não, repare, E o que há- assim trouxe aqui há uma foi o coisa que caso eu da posso Assembleia garantir, é que Municipal, a Câmara que eu estou a dizer Municipal de que não é Odivelas é um verdade. executivo preocupado com a oposição e dá à oposição muito mais do que dá muitas das câmaras municipais na nossa, Com o mal dos na outros nossa, pode ser na nossa muito área bem. metropolitana. Agora, na Assembleia de Freguesia de Odivelas, aquilo que há é uma constante violação, na minha opinião, das competências da Assembleia de Mas, Freguesia. Carla Rosinha, a vários níveis. Se isso é Primeiro, assim, porque é que vocês se questões. abstêm no orçamento? mas não, repare... Vocês não tinham então, conhecimento eu vou- das informações mas é que as informações nucleares? que nós pedimos não é para aprovar ou não aprovar o orçamento. Sim, não, mas é as informações fundamental. que nós, não eram, não. nada a Aquelas ver uma informações coisa são com a outra. fundamentais para a aprovação da conta de gerência. E eu fiz questão de dizer isso no requerimento, porque quem fez esse requerimento fui eu. Sim. E a seguir viabiliza o orçamento? Não é o orçamento, é a conta de gerência. São coisas Não, diferentes. eu digo na votação é que do o orçamento. É que o orçamento é uma Mas previsão. uma escolha também não está relacionada É que com o a outra. orçamento é uma previsão de despesas e receitas. E
que nós analisamos do ponto de vista formal. Podemos concordar com ele politicamente ou não, e nós fizemos questão de fazer inclusivamente uma declaração de voto nesse sentido. Do ponto de vista formal, Eu estou-me a basear nessa declaração de voto, do exatamente. ponto de vista formal, do ponto de vista daquilo que são as opções, nós podemos não concordar com elas politicamente, sim. mas não entendemos que não havia ali razões para votarmos contra. Entendemos que há outros interesses muito mais importantes, como é o interesse público, como é o interesse dos fregueses de Odivelas. Não é? E, portanto, Pois aí já são opções políticas. o nosso voto contra é natural. Mas aqui é uma opção política. No que diz respeito à gestão, à conta de gerência, são coisas diferentes. E o requerimento que nós fizemos em setembro, são 2 requerimentos. Não é? E Está vocês já gravado, fizeram, não é? eu sei que já Em setembro deste ano? Em setembro deste ano. Nós fizemos, Não, mais em setembro do concretamente, ano deram passado. entrada a 1 de outubro. Setembro de 2012. Mais concretamente, deram entrada a 1 de outubro. Ainda hoje não estão respondidos. Foi depois dos meus da Assembleia Aquilo que nós Municipal. fizemos na Assembleia de Foi 3 Freguesia de meses, 27. foi 3 meses depois dos Aquilo meus que da nós Assembleia fizemos na Municipal. Assembleia de Um ano. Freguesia de 27 foi prazo. relembrar o Executivo que nós iríamos viabilizar o orçamento, mas que se não tivéssemos aquela informação, nós poderíamos não conseguir estar em condições de aprovar a conta de gerência. Que tem, se calhar, muito mais consequências do que Dizia aqui alguém, a aprovação do no orçamento. painel que 3 meses na ajuda na Assembleia de Freguesia é pouco, porque na Câmara Na Assembleia é 1 ano. Depende. Não fui eu que disse. Depende. Fui eu. Há matérias que são respondidas de um dia para o outro, há matérias que são respondidas. Repara, a lei fala em prazo razoável. Nós não podemos. O para mim razoável O pode ser prazo 1 ano, razoável não é outra um pessoa pode ser mês. dia. O prazo Falta razoável. no mês. Não, a lei fala em prazo razoável. É? Não, estou a perguntar. Não, a lei Está fala em prazo estipulado razoável. Não fala, mas porquê que não fala em prazo? Na minha opinião, uma razão muito simples. Vamos ter que terminar. É subjetiva, a lei é muito subjetiva. Não, E é o realidade. requerimento também é... Um prazo razoável para si pode não ser o mesmo que é para Não, mim. e não Isso só é é uma- pelos serviços, porque repare, estamos a falar de serviços pesados, se calhar Então fazer nós temos- pedir uma é informação evidente. sobre o licenciamento Posso. tal é uma coisa que se calhar temos responde em datas 2 ou 3 dias ou numa ainda de semana, 2009 mas se não estão calhar nada, pedir uma informação sobre um levantamento topográfico não sei do quê demora um mês. Eu também Três acho- feitas e aprovadas. Eu São acho realidades que diferentes. acho de O prazo qualquer razoável forma- é esse mesmo, não é? acho de qualquer forma Pois, que numa é Assembleia subjetivo. Municipal sem atas, realmente, e a Câmara Municipal, os vereadores da oposição também se queixam do mesmo, que as atas são onde estar aprovadas, são onde estar públicas daqui a uns anos, Estão aprovadas e em nessa minutos. altura já acabou o mandato. De qualquer Ora, forma, vamos ter que deixe-me só terminar. dizer o seguinte, O Barão das só Neves. para reforçar aquilo que disse a Carla. Por causa dessa Não há- eu não conheço nenhuma Câmara onde sejam dadas tantas condições como é dado na Câmara de Odivelas aos vereadores da oposição. Porque há ali vereadores da oposição com grandes condições que não tinham no outro lado. Não, Não posso são dizer todos, que- há condições, posso segundo o dizer que na Câmara Miguel, Municipal de o Miguel não Loures- disse, não quis dizer quais, eu vou-lhe perguntar quando isto acabar, mas há condições, há ali gabinetes de vereadores com grandes condições. Posso dizer que na Câmara Municipal de Loures, quando o PS foi oposição, nem um isso- computador tinha. Mas isso não serve. Isso já foi há quantos anos? Não Já é? havia computador. Isso não é. Já havia computador. Não foi há tantos anos. Mas isso não serve. É que convém situar as coisas no tempo. Mas isso não Sim, serve de sim, sim. justificação. Foi no tempo do Carlos. Severiano O facto Falcão. daquilo que o PS sofreu seja agora justificação para. Não, de todo, antes pelo contrário, Foi no o PS tempo faz de maneira Eu há diferente. pouco quando falei. Eu estou a dizer isso O PS porque não eu gostou de ser tratado daquela maneira na Câmara de Loures e, portanto, está de forma diferente na nunca Câmara tinha de tido o Odivelas. prazer Foi no de ter tempo falado do contigo ao Severiano, telemóvel. foi no É que tempo do isso Ora bem, Severiano Falcão. vamos terminar por hoje Foi no tempo de mais esta Severiano edição O quê? Já? E do Demétrio. do Poder Local. Ah, é? Embora os nossos participantes tivessem com vontade de ficar aqui pelo menos mais uma hora, o que não é verdade quando começa o programa, mas no fim o entusiasmo é grande. Ficamos então esta noite por aqui. Na próxima semana voltamos para mais um programa do Poder Local. Boa noite e obrigado por estarem connosco.